A melhor amiga da minha irmã perguntou. Estou apaixonada pelo seu irmão há 10 anos. Ele também está quase na idade de casar. E se eu me casar com ele? A mulher tinha uma expressão calma. Pode ser. Se você quiser, eu te dou. O óleo não sabia quando ele disse esta frase. Eu estava parado do lado de fora da porta. Como ele desejou. Naquela noite, eu bati a porta da casa da melhor amiga dela. Irmã mais velha da educação infantil. Eu quero me casar com você. Planejando os detalhes do casamento. Já era bem tarde da noite. A data do casamento foi marcada para o dia 12 de dezembro. Justamente no dia do casamento de Bai Ningbin. Os pais de ambas as famílias não tinham objeções. Afinal, são duas alegrias. Quando voltei para casa, eu vi que Jiboda também estava em casa. Bai Ningbin me olhou friamente. Então explicou. Jiboda não tem estado bem em casa esses dias. Por isso, ele está morando aqui. Eu assenti calmamente. Ele é seu noivo. Morar aqui é o certo. Irmã, você não precisa me explicar. Eu sei. Jiboda não é um estranho. E eu sou o verdadeiro estranho. No ano em que eu tinha 6 anos, meus pais faleceram em um acidente de carro. Depois, fui levado de volta para a casa da família Song pelos amigos dos meus pais. Porque meus pais adotivos eram ocupados com seus negócios. A responsabilidade de cuidar de mim foi atribuída à minha irmã mais velha, Bai Ningbin, que é 7 anos mais velha que eu. A sociedade adiou uma reunião e correu para a escola para me apoiar. Ela também enrolava as mangas para fazer mingau para mim. Ela também tapava meus ouvidos durante as noites de tempestade. E contava histórias para eu dormir. Mais do que dizer que fui criado pelos meus pais adotivos. É mais correto dizer que Bai Ningbin me criou. E eu não sei desde quando. Meus sentimentos por ela mudaram. E eu comecei a gostar dela gradualmente. Por causa da nossa relação de irmãos. Eu não me atrevo a declarar meus sentimentos. Apenas posso secretamente copiar suas fotos no estúdio. Um total de 1000 esboços. Em cada canto do desenho, eu escrevi uma frase. Bai Ningbin, eu gosto de você. Mas naquela noite há 3 meses, esse segredo foi descoberto por Bai Ningbin. Foi a primeira vez que vi Bai Ningbin ficar furiosa. Ela estava segurando aqueles papéis com os dedos brancos. Veio saltando. E então, ela tirou todos os esboços em cima de mim. As bordas afiadas do papel cortaram meu rosto. E também cortaram meu coração. Lágrimas correram apressadamente dos meus olhos. Embaçaram minha visão. Restou apenas a raiva da mulher ao meu lado. Fang Yuan. Eu tenho gostado de você por tantos anos. Não foi para você ter esse tipo de pensamentos impuros sobre mim. Eu sou sua irmã. E sou 7 anos mais velha que você. Você está completamente desrespeitando a moral. Sem falar que eu já gosto de alguém. Depois de alguns dias, Bai Ningbin trouxe seu namorado. Eu já me perguntei inúmeras vezes como é a pessoa por quem gosto. Mas nunca pensei que aquele fosse meu colega de universidade, Jiboda. No momento da matrícula, Jiboda sempre dizia que vinha de uma área empobrecida. De família pobre. Foram 4 anos de faculdade. Eu cuidei muito dele. Ele costumava me levar para comer na casa dos Bai. Mas, apesar disso, ele e Bai Ningbin só se conheciam superficialmente. Como eles poderiam de repente se tornar namorados? Eu não conseguia acreditar. Mantinha uma pequena esperança. Não acreditava que Bai Ningbin e Jiboda realmente estivessem namorando. Pensava que tudo não passava de uma atuação, para que eu pudesse desistir de gostar dela. Até que Jiboda começou a me acusar repetidamente. E Bai Ningbin, repetidamente, escolheu acreditar nele. Naquela noite em que anunciaram o casamento, Bai Ningbin até mesmo, por causa de Jiboda, me expulsou de casa pela primeira vez. Ela estava com raiva. Ela estava parada na entrada, com um semblante sombrio. Vá para fora e fique em pé por 2 horas. Se houver uma próxima vez, então não volte mais para esta casa. Era ela quem me dizia que onde ela estava, sempre seria minha casa. Onde a irmã estiver, sempre será minha casa. Ela quebrou completamente essa promessa. Ela vai se casar. Sim. Naturalmente, ela precisa ter seu próprio espaço. É natural ter sua própria casa. Não haverá mais eu. Portanto, eu também não quero mais ficar lá. Eu também não quero mais ficar lá. Eu escondo a tristeza nos meus olhos. Assim que vou levantar o pé para subir os degraus, uma voz gelada ressoa acima da minha cabeça. Você deve ficar de pé por 2 horas. Você desapareceu por uma noite. Para onde você foi? Você não vai voltar mais, certo? Eu hesitei por um momento, sem levantar a cabeça. Apenas murmurei. Sim. Não voltarei mais. Bai Ningbin ficou surpreso. A voz dele imediatamente ficou mais pesada. O que você disse? Eu olhei para a mulher à minha frente. O rosto da mulher é extremamente bonito. Sua presença é fria e nobre. Usava uma camisa branca e calças pretas impecavelmente. Os botões eram fechados rigorosamente até acima do Z. Era evidente que estava prestes a sair. Eu abaixei os olhos. Irmã, você está livre agora? Eu chamei meus pais também.
Eu tenho algo que quero confessar a vocês. A irmã mais velha Bai Ningbin estava em pé há vários dias. Eu chamei minha irmã de volta novamente. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Olhou rapidamente para o celular que havia acendido. Eu vou buscar o Boda agora. Vamos falar sobre isso depois. Após dizer isso, ela não olhou mais para minha expressão. Virou-se e saiu. Eu a observei em silêncio enquanto ela se afastava, até que ela desapareceu completamente. Só então baixei a cabeça e entrei. Quando eu desci novamente depois de me trocar, o pai e a mãe Bai já estavam sentados no sofá. Fang Yuan, por que você nos chamou aqui tão tarde? Eu exibi um sorriso obediente. Sentei-me ao lado da mãe Bai. Um pai e uma mãe. Hoje, chamei vocês aqui para contar. Eu decidi me casar com a irmã Youshu. Os pais de Bai se olharam. A voz também tinha um pouco de surpresa. Youshu, a melhor amiga da sua irmã, que se dá muito bem. Eu assenti com a cabeça. É ela. Ela gosta de mim há muito tempo. Embora não soubesse como eu de repente decidi me casar. Mas como pais adotivos, eles também não puderam perguntar muito. Felizmente, na família Bai eles também conhecem a fundo. Ela não cometeu erro nenhum. Era esperado. Os pais da família Bai não se opuseram. A mãe Bai ainda segurou minha mão com um sorriso. Perguntou se a data do casamento estava definida. Eu assenti. Está confirmado. No mesmo dia que a irmã, os pais da família Bai imediatamente assentiram. As palavras dele estavam cheias de satisfação. Assim está bom. Nossa família agora pode comemorar uma dupla felicidade. Um local para o evento já está definido, né? Certo. Você já contou para sua irmã sobre o seu casamento? Ela sempre te mimou tanto desde pequena. Não sabe se vai querer te deixar ir, né? Lembrei-me da aparência despreocupada de Bai Ningbin há pouco. Neguei silenciosamente com a cabeça. Ainda não. De qualquer forma, a irmã dela também vai saber na hora. O pai de Bai não disse mais nada. Depois de me avisarem para descansar cedo, partiram na escuridão da noite. Só então me virei e voltei para o meu quarto. Abracei aquelas 1000 folhas que a Bai Ningbin desenhou. As pinturas dela foram para o quintal. Coloquei os desenhos um a um na fogueira. Observei enquanto as chamas as consumiam pouco a pouco. Nesse momento, meu celular vibrou de repente. Olhei para a tela e vi os 3 caracteres da Shen Youshu. Eu hesitei por um momento. Apenas pressionei o botão de atender. A voz da mulher soou pelo alto-falante ao meu ouvido. Deixei a criança achar por um momento que ela estava ao meu lado. Talvez porque me ouviu em silêncio por tanto tempo. Sua voz suave finalmente soou. Ela sempre foi reservada e fria. Mas neste momento, sua voz trouxe algumas emoções que não podia conter. Fang Jiu, ouvi minha mãe dizer que você queria me casar. Estou no exterior agora. O mercado de ações está me chamando de volta. Mas eu vou preparar a cerimônia do casamento sozinho. Tema do casamento. Casamento. Carbono vegetal. Você tem algum estilo que goste? Você pode me contar. Este casamento é uma escolha forçada pela minha impotência. Se não houver escolha a não ser casar. De acordo com Bai Ningbin. Para cortar de vez meus pensamentos tolos. Logo, ela com certeza marcará encontros às tortas e à direita. Em vez de encontrar um estranho, é melhor encontrar alguém que me ame. E Shen Youshu é uma boa escolha neste momento. Talvez este casamento nunca tenha tido boas intenções. Minha voz carregava um pouco de culpa. Você pode organizar como quiser. Shen Youshu sorriu levemente. Então tá. Vou pedir ao designer para organizar. Descanse bem. O que aconteceu? A irmã está em tudo. Ao ouvir essas 2 palavras irmã, eu fiquei distraído por um momento. Lembrei da infância. Shen Youshu costumava me dar doces. Ela me fazia chamar de irmã. E toda vez que isso acontecia, Bai Ningbin sempre tinha um forte desejo de possessividade e tomava aqueles doces, dizendo a ela repetidas vezes: só posso me chamar de irmã. Se chamar outra pessoa de irmã, devesse acrescentar o nome antes. Acreditando obstinadamente em Shen Youshu, ela claramente não se importava com nada, mas tinha uma atenção especial para me provocar. Naquela época, eu não percebi os sentimentos dela. E agora? Eu também não tenho certeza. Lembrei das palavras da mãe da Shen na época. O tom tinha uma leve insinuação. Irmã Youshu, a tia Shen disse que você gosta de mim há muito tempo. Sério? Shen Youshu não negou. Sim. Eu olhei para o papel queimando na lareira. O papel, no entanto, não sabia como se expressar. A mulher do outro lado continuou. Fang Yuan, embora nossa relação tenha sido apressada, mas eu vou lhe dar o que é necessário. Depois do casamento. 80 em meu nome. Para você após o casamento. Um leve choque passou pelo meu coração. Quando estava prestes a dizer algo, uma voz feminina soou abruptamente atrás de mim. O que? Casamento? Olhando para Bai Ningbin que vinha em minha direção. Eu preciso de um conjunto. Logo em seguida, desliguei o telefone. Não é nada. Acabei de falar ao telefone com um amigo.
Bai Ningbin se aproximou de mim e estava prestes a dizer algo. Meu olhar foi atraído pela lareira à minha frente. Nas cinzas, ainda havia alguns pedaços não completamente queimados. Olhando cuidadosamente, era o esboço que eu fiz dela há muitos anos. Seu coração pulou instantaneamente. Yang apertou o papel em suas mãos. Tudo bem. Por que você apagou essas pinturas de repente? Minha mão, digitando no celular, parou. Então, disse calmamente. Você não disse que essas pinturas não deveriam ser vistas? Eu simplesmente as queimei. A mão de Bai Ningbin segurando os pedaços parou abruptamente. Quando ela ainda queria dizer algo, eu já tinha passado por ela e entrado em, observando aquela figura magra. Ela de repente se lembrou daquele dia. Ela me ordenou a jogar fora tudo o que tinha a ver com ela. Afinal, tudo isso não deve ser visto. Mas naquela época, eu estava segurando as lágrimas. Teimosamente digo, por que eu deveria desistir? Isso não é nada vergonhoso. Qual é o problema de eu gostar de você? Nós não temos nenhum laço especial. Desde que você também goste de mim, eu posso me opor ao mundo inteiro. Aquele garoto teimoso gradualmente se sobrepõe ao que está à minha frente. O garoto que não se apega se sobrepõe. Isso a deixou sem reação por um bom tempo. Na manhã seguinte, acabei de descer. Então vi Jiboda sentado ao lado de Bai Ningbin. Ele estava deslizando a mão pelo tablet. Alguém ouviu o movimento. Junkin rapidamente levantou a cabeça e olhou para mim. Seus olhos rapidamente se encheram de satisfação. Fang Yuan, venha me ajudar a organizar os colares que vou usar no casamento. Meus olhos estão quase cansados de olhar. Eu fui até lá. Assim que sentei, Jiboda me enfiou o tablet na mão. Depois, ele pulou nos braços de Bai Ningbin e fez manha. Ningbin, meus olhos estão cansados. Ainda não sei qual caminho seguir. A irmã adotiva mais velha se moveu no WeChat. Depois de um momento, consegui me recompor. Ela disse com um tom carinhoso. Ainda não estou satisfeita. Você quer que eu chame mais alguns designers? Na próxima segundo, o olhar de Jiboda imediatamente se fixou no meu. Ao olhar nos olhos dele, vi a determinação. Uma sensação de má sorte surgiu no meu coração. E, de fato, vi Jiboda sorrir com dificuldade. Na verdade, tenho alguém que gosto. Só temo que algumas pessoas não consigam abrir mão. Bai Ningbin soltou uma leve risada. Suas palavras transbordavam desinteresse. É isso mesmo. Contanto que você goste. Eu gastaria qualquer quantia para comprar isso. Ao ouvir isso, o sorriso de Jiboda se iluminou completamente. Seus dedos delicados apontaram para o meu pescoço. Eu realmente gosto deste colar. Segui a direção do seu dedo. O sorriso nos olhos de Bai Ningbin congelou instantaneamente. Aquela corrente foi o presente de maioridade que ela me deu quando eu fiz 18 anos. Quando me deu, ela tinha um olhar cheio de ternura. Este é um projeto que a irmã desenhou e supervisionou pessoalmente. Um tesouro que ela me deu. Único no mundo. Não posso tirar, não importa o que aconteça. Eu sempre segui bem essa regra. Nunca tirei. Uma vez, a corrente caiu acidentalmente enquanto eu esquiava. Passei a noite inteira procurando na neve, mesmo com a forte nevasca. Ela sabe o quanto essa corrente é importante para mim. Antes mesmo de eu abrir a boca, minha voz ecoou antes da dela. Ok. Já que você gosta, então vou te dar como presente de casamento. Eu realmente não me importo. Afinal, nem a Bai Ningbin, a quem eu amava, eu quis. Por que se importar com uma corrente? Depois de dizer isso, tirei a corrente do pescoço sem hesitar, e passei a corrente para Jiboda, que estava à minha frente. Jiboda a recebeu surpreso, e a mão de Bai Ningbin no sofá mudou ligeiramente de cor. Havia um pouco de surpresa em seus olhos, mas ainda não teve a chance de abrir a boca. O olhar de Jiboda se fixou na clavícula dela. Mas antes que ela pudesse falar, seus olhos brilharam repentinamente. Apontando para minha clavícula, ele disse, Fang Yuan, as letras tatuadas na sua clavícula parecem familiares. O que isso significa? Meu rosto ficou ligeiramente pálido. Rápido, retirei minha mão. Então vi Bai Ningbin me olhando. O verde era profundo e semelhante a um jardim. Sua voz, no entanto, estava inexplicavelmente mais leve. Não foi naquele dia que te disse para remover essa tatuagem? Você ainda não se lavou? Eu puxei o canto dos lábios. Minha voz estava calma. Fique tranquilo. Eu já marquei com alguém. Assim que a frase foi dita, o mordomo recebeu o tatuador que acabou de chegar. Olá, Sr. Fang. Quando começaremos a remover a tatuagem? O tatuador fez uma reverência. Agora mesmo. Eu estava deitado em uma espreguiçadeira de um lado, observando o tatuador pegar um monte de ferramentas para começar a remover minha tatuagem. A dor rapidamente penetrou meus ossos e carne, como se estivesse arrancando toda a pele de uma vez. Não consegui conter um grito de dor, mas de repente lembrei das duas pessoas no sofá. Com um esforço, engoli o grito de dor. O pano rapidamente ficou vermelho com o sangue. Jiboda, ao lado,
Cobriu os olhos com medo. Bai Ningbin não teve tempo de acalmá-lo. Ele apenas olhou fixamente, fixando o olhar em mim, que estava pálido na cadeira. No segundo seguinte, então, ouvi o tatuador perguntar curiosamente: Sr. Fan, eu me lembro que você veio fazer a tatuagem naquela época. Não foi dito que nesta vida nunca iria tirar isso? Eu esforçou-me para esboçar um sorriso. Faço de conta que estou leve. O passado é o passado. O presente é o presente. Agora simplesmente não gosto mais. Quero apagar. Nos olhos de Bai Ningbin passou uma emoção complexa. Finalmente não consegui me conter e falei: se não conseguir suportar a dor, vou acabar desistindo de tirar. Me hesitar sobre tirar a tatuagem estava me aconselhando. Sim. Sua pele é tão clara. Se ficar uma marca, seria uma pena. Meus olhos brilharam. Mas ainda assim, forcei-me a sorrir, apesar da dor. Continuar. Depois que o tatuagem foi removido, então eu subi sozinho. E não olhei para as expressões das duas pessoas atrás de mim. Nos últimos dias, tenho tentado evitar encontros com Bai Ningbin. Sim, estou tentando evitar encontrar Bai Ningbin. Todos estão completamente envolvidos em seus próprios casamentos. Todos os dias estão ocupados experimentando vestidos. Indicação de anéis de noivado. Tirando a imagem dela da minha mente. Neste dia, quando eu ia sair novamente, vi Bai Ningbin sentada no sofá. Ningbin está atendendo uma ligação de alguém. Ningbin, eu terei meu casamento em 15 dias. Ouvi a voz de Shen Youxu. Meu ato de trocar de sapato ficou abruptamente interrompido. Olhou para o perfil de Bai Ningbin. Um leve reconhecimento passou pelos olhos de Bai Ningbin. Riu baixinho. Quem tem habilidade suficiente para causar isso? De quem é o noivo? Logo a voz risonha de Shen Youxu veio até mim. Quando chegar a hora, você saberá. Lembrei-se de beber mais alguns copos. Eu finalmente respirei aliviado. Continuei trocando meu sapato. Ao ouvir o som, Bai Ningbin olhou para mim. Esperei um momento. As palavras traziam um toque de arrependimento. Eu não posso vir naquele dia. Eu também vou me casar. A data do casamento é exatamente naquele dia. Que coincidência. Embora não possa ir. Mas você é minha melhor amiga. Mais tarde, eu vou mandar uma pulseira de jade para você. Como presente de casamento para vocês. Antecipadamente, desejo a vocês um feliz casamento. Eu não ouvi mais o que ela disse depois. Quando peguei o celular ao meu lado e estava prestes a sair, o telefone de Bai Ningbin já havia desligado. De repente, ela falou e me parou. Ela levantou a mão e olhou para o seu relógio. Nos últimos dias, eu costumo sair por volta deste horário. Só volto para casa às 10 da noite. Pensando nisso, as palavras dela continham um leve desagrado que ela mesma não percebeu. Por que você vai sair de novo? O que você tem estado tão ocupada nos últimos dias? Meus dedos começaram a tocar a tela do celular. Ocupada com o quê? Eu estou, naturalmente, cuidando dos preparativos do meu casamento. Eu disse isso de forma superficial. Apenas saiu pela porta. Casa de Bai. Eu olhei para o meu reflexo no espelho, vestindo o vestido de festa, e respirei fundo. No espelho, meu cabelo estava bem arrumado. Algumas mechas de cabelo caíam de maneira elegante. Elas destacavam o contorno forte do meu rosto. O vestido bem ajustado realçava perfeitamente minha silhueta. Deixou todos ao redor maravilhados. A mãe de Shen até tirou várias fotos. Ela disse que iria mostrar as fotos para Shen Youxu. Eu fiquei vermelha e voltei ao provador para trocar de roupa. E nesse momento, a campainha tocou. O mordomo entrou carregando uma caixa de presente requintada. Senhor, este é um presente da senhorita Bai para parabenizar a senhorita. Um presente de casamento antecipado. Mãe Shen abriu e olhou. É uma pulseira de jade, completamente transparente. É uma pulseira de jade selecionada da loja de joias. É fácil perceber que tem um alto valor. Realmente foi feito com dedicação. Eu, que acabei de trocar de roupa, me aproximei. A mãe da Shen rapidamente sorriu e acenou para mim. Fang Yuan, vem aqui. Este é o presente de casamento que sua irmã mandou para vocês. Você disse que sua irmã é realmente. Poderia ter dado diretamente a você. E ainda trouxe de tão longe. Foi então que me lembrei do que a Bai Ningbin disse esta manhã. Antes que eu pudesse recusar, Mãe Shen colocou a pulseira no meu pulso. 10 horas da noite. Assim que empurrei a porta vi as luzes brilhando por dentro. Eu vi de relance o Jiboda sentado no sofá, vestindo pijama. Enquanto isso, a Bai Ningbin estava descascando uma laranja ao lado. A seda branca da cadeira foi cuidadosamente retirada, e foi colocada na boca do Jiboda pela Bai Ningbin. O Jiboda acidentalmente tocou com seus lábios os dedos alongados dela. Ela hesitou na ação, e de repente ele ficou vermelho. Eu retirei meu olhar calmamente. Me agachei para trocar de sapatos. O leve som de colisão trouxe os dois no sofá de volta à realidade. Bai Ningbin pegou um lenço e limpou os dedos casualmente. Ela só se levantou e veio em minha direção, que ia subir as escadas.
A casa do Boda vai passar por reformas nos próximos dias. Então, vou ficar em casa por alguns dias. Eu assenti casualmente. Vou tirar meu casaco. Minha reação calma fez com que ela soasse triste. Sua voz parecia conter uma leve insatisfação. E também, guarde esses pensamentos que não deveriam existir. A frase não foi concluída. O olhar dela hesitou. No próximo momento, meu pulso foi puxado violentamente por ela. Nos olhos, gradualmente se forma uma tempestade. Tom de voz trêmulo à beira da loucura. Como esse bracelete veio parar na sua mão? Seguindo o olhar de Bai Ningbin, eu só então percebi que o bracelete que esqueci de tirar estava na minha mão. Eu fiquei com o rosto perplexo. Franzi a testa. Que bracelete? É um presente de um amigo. Você pode me soltar a mão primeiro? Estou com dor. Ao ouvir isso, Bai Ningbin repentinamente voltou à realidade. Ela percebeu que havia cometido um erro. Finalmente se acalmou. Após um tempo, perguntou com calma. Qual amigo te deu isso? Eu a olhei confuso. Por que ela perguntou isso com tanta clareza? Foi uma namorada que me deu. Ao ouvir as palavras namorada, a mão de Bai Ningbin ao lado do corpo se apertou. Quando estava prestes a continuar perguntando, Jiboda entrou. Ele segurou a mão de Bai Ningbin como se estivesse marcando território. Apesar das palavras cheias de desculpas, não havia um pingo de sinceridade. Desculpe-me, Fang Yuan. Eu pensei que você não voltaria hoje. Portanto, preparei apenas um jantar à luz de velas com a Ningbin. Você não se importaria, certo? Eu lhe lancei um olhar. Tom de voz calmo. Não há problema. Eu já jantei. Depois de dizer isso, eu fui para o andar de cima. Sob a luz fraca da lâmpada de parede, eu tirei o bracelete e o coloquei na gaveta sem pensar. O calor do bracelete ainda estava no meu pulso. Em seguida, eu toquei o copo ao meu lado, mas percebi que estava vazio. Levantei-me e peguei o copo para sair. Mas no momento em que abri a porta, eu colidi com Jiboda, que acabava de trocar de roupa. Agora, éramos apenas nós dois. O rosto sorridente de Jiboda mudou instantaneamente para um olhar de provocação e desdém. Ele acariciou seu pijama de seda, com o queixo levemente elevado. Fang Yuan, meu pijama é bonito? Eu dei uma olhada casual no pijama de Jiboda. Calmamente, desviei meu olhar. Não disse nada. Mas Jiboda, ao ver minha aparência, achou que eu estava sofrendo. O canto da minha boca se levantou ainda mais, com um ar de satisfação e ostentação. Isso foi sua irmã quem escolheu pessoalmente para mim. Ela disse que já tinha me preparado tudo há muito tempo, que essa noite eu mesmo a rasgaria a mão, como se tivesse lembrado de algo. Jiboda de repente cobriu a boca. Suas bochechas se tingiram de um vermelho intenso. Ai, eu esqueci. Você nunca namorou, não é? Como posso dizer isso a você? Eu ainda estava com a mesma aparência tranquila. Quando estava prestes a falar, vi Jiboda levantar seu pulso, com uma corrente de contas de oração. A propósito, eu deveria agradecer a você. Se não fosse por você, eu nunca teria conhecido sua irmã, que é tão incrível e intensa. Como eu poderia conhecer uma pessoa tão excepcional e apaixonada? Veja, há muito tempo, eu invejava sua irmã por orar por sua segurança. 3 passos, uma reverência até o templo Shiui. No topo da montanha, pedi pelos terços iluminados para você. Agora, ela também pediu por mim. Olhando para aquele terço, meu coração deu um tremor violento. Incontáveis emoções se entrelaçam em minha direção. Eu parecia ver o que aconteceu anos atrás. Eu estive com febre por 3 dias e 3 noites sem acordar. Aquela mulher se ajoelhou em 3 passos, em direção ao templo no topo da montanha. Por fim, ela colocou devotadamente o terço que pediu em meu pulso. Que os deuses e Buda protejam. Meu garoto tem a paz todos os anos. A cena muda 3 vezes. Eu também pareço ter visto Bai Ningbin colocar outra corrente. O terço que pediu estava pendurado no pulso de Jiboda. Dizendo as mesmas palavras para Bai Ningbin, eu soltei um suspiro. Apressei-me em retirar meus pensamentos. Mas vi que Jiboda ainda queria me ostentar algo. Também não tinha mais ânimo para descer e pegar água. Fechei a porta do quarto na frente de Jiboda. Noite profunda. Depois de me revirar na cama por um bom tempo, finalmente estava prestes a adormecer. De repente, senti a porta se movendo. Eu esfreguei os olhos. Estava prestes a me levantar, mas vi uma silhueta alta se aproximando de mim. E então ela me derrubou diretamente. E então uma chuva de beijos começou a cair. Sentindo o leve aroma de pinheiro que vinha dela, eu congelei quase instantaneamente. Meu corpo inteiro estava como se tivesse sido atingido por um raio. Bai Ningbin, o que você está fazendo? Irmã, você está muito próxima. Minha alma inteira estava tremendo. Justo quando ela estava prestes a avançar mais. De repente, não sei de onde veio a força, mas a empurrei com toda a minha força. Com um baque, a mulher bêbada foi derrubada no chão por mim. Respirei fundo algumas vezes para estabilizar minhas emoções confusas.
Foi então que liguei de volta para a pessoa. Ajudei Bai Ningbin a sair. Imediatamente trancarei a porta do quarto, mas percebi que não conseguia dormir de jeito nenhum. O que exatamente significa Bai Ningbin? Como ela poderia de repente vir ao meu quarto e me beijar? Ela deve estar bêbada. Pensou que eu era jiboda. A noite inteira, eu mal consegui fechar os olhos. Na manhã seguinte, eu me arrumei por um bom tempo antes de descer. Assim que cheguei à cozinha, vi Bai Ningbin servindo os pratos. Pego os hashis e coloquei um pedaço no prato de jiboda ao lado. Jiboda sorriu docemente. Ele estava tão mimado que seus olhos se estreitaram. Ele envolveu a cintura da mulher e deixou um beijo em seu canto da boca. Ele a olhou com a cabeça inclinada. Ningbin, você está tão ocupada com o trabalho todo dia. Como ainda consegue cozinhar? Minha mão que estava na escada rolante se apertou um pouco. Lembrou-me de quando cheguei à família Bai. A babá não se importava muito comigo só porque eu era um estranho. O que me davam para comer também eram sobras de comida fria. Até que naquele dia, Bai Ningbin voltou para casa de repente para pegar alguns documentos. Foi então que eu vi tudo isso. Naquele dia, a babá foi mandada embora por ela. Desde então, ela passou a cuidar de mim o tempo todo. Aprendeu a cozinhar para mim. Amarrou minha gravata. Por fim, até algumas coisas básicas sobre homens foram ela quem me ensinou. Naquela época, eu costumava comer tudo que ela cozinhava com um sorriso. Então, eu elogiava com um sorriso que a comida da irmã era realmente boa. E ela, de forma carinhosa, acariciava minha cabeça e dizia que, já que era bom, ela faria a comida só para mim a partir de agora. Mas agora, eu ouvi ela dizendo a outro homem, que só cozinharia para ele a partir de agora. Tudo bem? Jiboda riu ainda mais feliz. Ele deu alguns selinhos no rosto dela. Então, eles se viraram juntos e foram em direção à mesa. Foi então que os dois me viram parado na escada. Bai Ningbin parece não se lembrar do que aconteceu na noite passada. Ela apenas me lançou um olhar e desviou o olhar friamente. Já Jiboda veio calorosamente ao meu encontro. Fang Yuan, eu pensei que você não viria tomar café da manhã. Então eu pedi para Ningbin fazer apenas 2 porções. Você não vai ficar bravo, né? Eu não tenho a intenção de atuar com ele. Eu nem olhei para ele. Apenas passei por eles e entrei na cozinha. Faz tempo que não faço comida eu mesmo. Quando terminei de fazer um café da manhã que mal era comestível, as 2 pessoas na mesa já haviam terminado o café da manhã. Eu baixei os olhos e sentei-me em silêncio, enquanto comia silenciosamente o café da manhã no meu prato. Mas ouvi um grito do outro lado da mesa. Qianlin, Guanjiuan, o que aconteceu com suas mãos? Tão cheias de cortes. Por que estou enferrujado na cozinha? Minhas mãos escuras estavam cobertas de vários cortes. Parece tão ofuscante. Eu não quero prestar atenção ao Jiboda. Então não respondi. Em vez disso, a pessoa à minha frente estava olhando. Bai Ningbin, que estava olhando os dados no celular, hesitou. Ela levantou os olhos e olhou para minha ferida. Um prato no fundo dos olhos. E, como se nada tivesse acontecido, perguntou ao lado para Jiboda. Está quase chegando. O local da festa de aniversário já está organizado. Você não quer dar uma olhada? Jiboda rapidamente se lançou em seus braços. Ele disse com alegria. É verdade? Então vamos agora. Em pouco tempo, sobrou apenas eu na mesa. Eu nem levantei a cabeça. Comi em silêncio todo o café da manhã no meu prato. A festa de aniversário de Jiboda foi organizada de forma especialmente grandiosa por Bai Ningbin. A mulher gastou rios de dinheiro. Não apenas reservou todo o Minjian, mas também convidou uma série de magnatas do mundo dos negócios, várias estrelas do entretenimento para parabenizar Jiboda. E todo o salão estava decorado com diamantes e flores. E ao lado do palco, havia um bolo de castelo de 3 metros feito especialmente para Jiboda. O bolo de castelo medindo 3 metros. Eu estava em um canto, observando silenciosamente essa cena luxuosa. A festa de aniversário de Jiboda era mais luxuosa do que todas as minhas festas de aniversário passadas. Parece que Bai Ningbin realmente ama Jiboda. É realmente estranho. Talvez já tenha decidido deixar para lá. Neste momento, eu não sinto mais nenhuma dor no coração. Flores Y desabrocham por toda a parte. Esta festa também estava chegando à parte principal. Bai Ningbin se ajoelhou de um joelho na frente de todos e apresentou seu presente. Um coração de diamante rosa valendo mais de 1 bilhão. Imediatamente, todo o salão ficou em alvoroço. Quando este diamante rosa foi lançado, foi adquirido por um misterioso magnata a um preço exorbitante. Isso deixou todos muito curiosos. Até hoje, eles só descobriram que o dono do diamante rosa era, na verdade, Bai Ningbin. E o objetivo era apenas agradar o noivo. O garoto ao meu lado olhava com inveja para os amigos ao redor. Estava cheio de admiração. Eu realmente invejo Jiboda por ter uma noiva que o ama tanto. Um diamante rosa de bilhões de dólares, só de presente.
Se eu também tivesse uma noiva tão maravilhosa, seria ótimo. Eu não consegui ouvir o que mais foi dito. A festa estava chegando ao fim. Quando estava prestes a ir, fui interrompido por Jiboda. Jiboda acariciava o diamante rosa em sua mão com um sorriso. Ele começou a falar devagar. Fang Yuan, apesar de Ningbin me amar agora, ainda quero testar o quanto ela realmente me ama. Eu ainda não tinha conseguido reagir, quando vi Jiboda me sorrir. Esse sorriso, como uma papoula, me fez estremecer. No segundo seguinte, Jiboda desabou completamente. Caí dentro de um bolo de 2 andares inteiro. Não tive tempo de reagir. Uma força me empurrou bruscamente. Bai Ningbin ajudou Jiboda a se levantar. Com dor no coração, ela limpava o creme em seu corpo. Jiboda, fraco, agarrou a manga dela. As lágrimas giravam em seus olhos. Disse com a voz embargada. Ningbin, eu não sei. Eu não sei o que fiz de errado. Eu só queria mostrar ao Fang Yuan meu diamante rosa. Ele ficou bravo e me empurrou para dentro do bolo. Todo o meu corpo tremeu. Estava prestes a abrir a boca, mas me deparei com os olhos frios de Ningbin. Aquela expressão era como o vento frio de dias de inverno. Deixava as pessoas arrepiadas. Fang Yuan, será que eu te mimava demais? Te deixei tão à vontade que você esqueceu completamente sua identidade. Eu já havia dito. Jiboda é seu cunhado. Ele será o chefe da casa. Você deve respeitá-lo. Não permita mais isso. Agora, peça desculpas a ele imediatamente pelo erro que você acabou de cometer. Esta não é a primeira vez que ela não confia em mim. No começo, eu ainda tentava me defender. Eu também me sentia mal por dentro. Porque ela já me disse antes que, se eu dissesse que não, ela acreditaria em mim sem condições. Mas depois, mesmo eu dizendo que não tantas vezes, ela só ficaria ao lado de Jiboda. Hoje meu coração já está entorpecido. Apenas apontei para a câmera ao lado. Aqui há câmeras de segurança. Você pode revisar a verdade dos acontecimentos. Bai Ningbin estava prestes a voltar. Jiboda em seus braços ficou rígido. De repente, desmaiou. Bai Ningbin não teve tempo de perguntar novamente. Apanhou rapidamente a pessoa em seus braços e saiu correndo. Não olhou mais para mim. De repente, começou a chover muito. Os convidados já tinham ido embora. Eu estava sozinho, sentado em um salão vazio, olhando tranquilamente para a cortina de chuva do lado de fora. Embaçou minha visão. Choveu a noite toda. Eu fiquei sentado no saguão a noite toda, até que a chuva parou na manhã seguinte. Eu finalmente consegui voltar para casa. Mas no momento em que empurrei a porta do quarto, eu congelei no lugar. O quarto estava uma bagunça total, como se um ladrão tivesse entrado. O mais importante é que os pertences da minha mãe estavam desaparecidos. Eu comecei a procurar desesperadamente, mas eu vasculhei todo o quarto e não encontrei. Eu estava tão apavorado que estava prestes a chamar a polícia. De repente, ouvi a voz do Jiboda atrás de mim. Você está procurando o seu pingente real? Parecendo ter ouvido alguma palavra-chave. Eu me levantei abruptamente e fui em direção a ele. E agarrei sua mão. Foi você quem pegou. Jiboda me empurrou com uma expressão de desgosto. E seu olhar estava cheio de risadas. E daí se fui eu que peguei? Eu só queria vir ao seu quarto pegar uma roupa. E acabei vendo aquele pendente de jade. Achei divertido e joguei para um cachorro. O cachorro ainda não tinha corrido muito longe. Você ainda pode ir agora e pegar. Com um estrondo. Chamas de raiva queimam dentro de mim. Mas não importo em causar problemas para Jiboda. Corri rapidamente para fora. Não sei quando começou a chover novamente. A chuva forte caía pesadamente sobre mim. No meu rosto. A dor é tanta que não consigo abrir os olhos. Mas eu mal consegui pensar nisso. Eu procurava por pistas do cachorro por toda parte. Sob a grande chuva, eu estava completamente sozinho. Até que uma sombra passou rapidamente à minha frente. Eu fiquei animado e pronto para correr. Um barulho agudo de freios soou bem na minha frente. O motorista irritado colocou a cabeça para fora e gritou comigo. Procure. Meu rosto ficou pálido. Eu pedi desculpas repetidamente enquanto esquivava do carro. Quando eu me recuperar, o cachorro já havia desaparecido. Uma onda de frio subiu do meu coração. Aquilo era o único legado que meu pai me deixou. Se eu perdesse isso, eu ficaria sem nenhuma lembrança. Pensando nisso, eu mordi o lábio. Continuei a procurar ao longo da margem do rio. Finalmente vi o cachorro. Com determinação, eu saltei em sua direção. Precisava recuperar o jade da boca do cachorro. O resultado foi que o cachorro, latindo furiosamente, na discussão, acabou me arrastando para o rio. Quando finalmente fui puxado por uma boa alma que passava, o jade em minha mão já estava em pedaços. Eu senti como se o mundo inteiro estivesse escurecendo. Nem sabia como voltei para casa. Ao abrir a porta, vi Jiboda. A raiva acumulada explodiu naquele momento. Fiquei com os olhos vermelhos. Deu-lhe um tapa forte no rosto. Jiboda cobriu o rosto. Olhou para mim com incredulidade. O fogo dentro do meu peito quase explodiu.
Meu corpo tremia incessantemente. Giboda, o que você realmente quer? Giboda hesitou. Olhei para o meu Jade quebrado em várias partes. A raiva que eu sentia se dissipou instantaneamente. Ele deu um sorriso. Não, o quê? Só quero destruir tudo que você tem. A raiva subiu instantaneamente em mim. Quando estava prestes a dizer mais alguma coisa, vi Giboda na minha frente com os olhos repentinamente avermelhados. Ele cobriu o próprio rosto. No segundo seguinte, Ziningbin se aproximou rapidamente, olhando para o rosto dele. O rosto da mulher de repente se tornou frio. Quem fez isso? Como se tivesse encontrado um apoio. Os olhos de Giboda estavam avermelhados. Lágrimas brilhantes escorriam silenciosamente pelas suas bochechas. Ningbin, não culpe Fang Yuan. Afinal, fui eu quem quebrou acidentalmente o jade que a mãe de Fang Yuan deixou. Fang Yuan. Ela olhou para mim. O que eu queria dizer ficou preso na minha garganta. Ela raramente me viu chorar. A última vez que eu chorei foi há 6 meses, quando ela descobriu meu segredo. Agora, meus olhos estão vermelhos devido à raiva excessiva. As lágrimas estão se acumulando em meus olhos. Bai Ningbin apertou a mão ao meu lado. No final, ela decidiu segurar a mão de Giboda. Eu sei que este jade é muito importante para você. Mas Boda não fez isso por intenção. Amanhã, eu vou pedir alguém para esculpir uma cópia exata para você. Muitas coisas podem ser resolvidas. Você não precisa agredir ninguém. Com poucas palavras. Ela apenas queria passar por cima dessa questão. A raiva original se transformou em desamparo naquele momento. As lágrimas começaram a descer, uma após a outra. Embaçou minha visão. Eu sei que Bai Ningbin ama muito Giboda. Mas eu não esperava que ela fizesse isso por Gi. Boda realmente chegaria a esse ponto. Ela sabia muito bem. Este jade é mais importante que minha vida. Finalmente, não consegui conter as lágrimas. Mas ainda assim insisti. Eu não preciso de um novo. Eu só quero este aqui. Mas Bai Ningbin me entregou diretamente um cartão. Então você mesmo entre em contato com o restaurador. O cartão apareceu assim diante de mim. Neste momento, não éramos mais irmãos. E não é mais a pessoa mais próxima. Tornamo-nos duas pessoas estranhas. Como se o noivo dela, por quê, brincasse e quebrasse o tesouro mais precioso de um estranho. E ela pegou um cartão de visita aleatoriamente. E dissesse diante do estranho, vou te compensar. Não precisa procurar mais. E eu sou o estranho que foi lesado. Eu de repente ri. Mas a risada era tão trágica. Eu, tremendo, estendi a mão para pegar a carta. Não olhei mais para eles. Subi como se fosse carne andando. Depois desse dia, eu fiquei muito doente. Depois de ter febre por 2 dias e uma noite, a primeira coisa que fiz foi pegar um caderno e anotar uma longa lista de despesas. Tudo referente a esses anos. Da família Bai. E das despesas que Bai Ningbin teve comigo. Eu fiz as contas. E percebi que ainda me faltavam algumas dezenas de milhares. Então, eu coloquei os presentes que Bai Ningbin me deu esses anos. A venda a preço baixo na internet. Como era uma venda a preço baixo, os presentes que coloquei rapidamente esgotaram. No final da tarde, eu desci segurando meu cartão de banco. Estava prestes a procurar por Ningbin, quando a vi se aproximando rapidamente. Ela estava segurando alguns presentes nos braços. Eram exatamente aqueles que eu tinha colocado à venda hoje. Ningbin colocou os presentes na minha mesa. Ela ergueu levemente as pálpebras. Em suas pupilas cinzentas, havia 2 flores de gelo. Nossa família não precisa de você. Vendendo essas coisas a preço baixo para sobreviver. Se você precisar de algo, é só me dizer. Eu dei uma olhada nos presentes. Em seguida, coloquei a conta e o cartão de banco na mesa. Não era para sobreviver. Apenas queria devolver tudo que você me deu esses anos. Devolver tudo a você. Ainda. Ela ficou em silêncio por um momento. Uma voz profunda reprimia a raiva. Só por causa de uma pequena questão da última vez. Você ficou de mau humor até agora. Eu disse que Boda é meu noivo. Daqui a poucos dias, vou me casar com essa família. Você não pode manter o mínimo de respeito pela minha irmã? Ao ouvir as palavras de Ningbin, eu soube que ela interpretou mal o que eu queria dizer. Eu não estou de mau humor. Eu estou totalmente decidindo cortar laços com ela. Mas eu também não quero mais dar explicações. Eu coloquei o cartão bancário para baixo. E me virei diretamente para ir embora. Desde aquele dia, os dois entraram em uma situação de impasse. Ningbin estava se preparando para o casamento dela. E eu também estava me preparando para o meu casamento. Quando restavam menos de 7 dias para o casamento. Naquele dia, recebi uma ligação do representante da minha turma da faculdade. Ele disse que na próxima semana haveria uma reunião de turma em um cruzeiro. No começo, eu não queria ir. Até ouvir o representante dizer que a professora Gu também iria. A professora Gu é a minha professora. Mas também era o professor da turma de Shen Yaoshu. Durante a universidade, ele teve muita consideração por mim. Então pensei em aproveitar para dar ao meu mestre
Um convite de casamento nosso. No dia da festa, o cruzeiro estava cheio de gente. Eu conversei rapidamente com alguns colegas. Me preparei para descer e encontrar o professor Gu. Assim que desci, ouvi uma série de exclamações da entrada. Levantei os olhos para ver que Giboda estava de braço dado com Bai Ningbin, e ela estava entrando lentamente. Hoje, Giboda parecia estar meticulosamente vestido. Ele usava um traje de gala deslumbrante, com as saias balançando, adornado com joias brilhantes. Ele brilhava com um esplendor ofuscante. Ainda mais deslumbrante era o anel que ele usava em sua mão. O diamante rosa que Bai Ningbin lhe deu da última vez. Um grande grupo de colegas que costumavam desprezá-lo agora o cercava, como estrelas ao redor da lua. Elogios sem fim de inveja. Boda, seu anel é tão bonito. Ouvi dizer que este diamante rosa vale mais de 1 bilhão. E este vestido também é feito sob medida. A Caixa realmente ama você. O que isso significa? Eu também ouvi que este navio de cruzeiro hoje foi comprado pela própria Caixa para o Boda. Foi porque Boda disse que queria reunir os colegas. Ter festas sempre em terra firme é sem graça. Ele quis a praia para sentir a brisa do mar. À distância, eu retirei meu olhar e caminhei em direção à suíte, mas não tive tempo de ver Bai Ningbin olhando para mim, com um olhar significativo para meu perfil. Na suíte, eu entreguei o convite ao professor Gu. Professor, na próxima semana, vou me casar com a irmã Youshu. Se você tiver tempo, pode vir ao meu casamento. O professor Gu, feliz, pegou. Enquanto segurava minha mão, disse: essa criança Youshu eu também vi crescer com meus próprios olhos. Essa criança é madura e cuidadosa, atencioso e cuidadoso. Você e ela com certeza serão felizes casados. Quem está se casando? Ji, que apareceu de repente na porta. Boda apareceu na porta com uma expressão surpresa. Levantei os olhos e olhei para ele. Não respondi. Não dei nem uma olhada para ele. Apenas troquei algumas palavras com o professor Gu antes de ir embora. Mas assim que saí, Giboda bloqueou meu caminho. Fang Yuan. Quando eu me casar com sua irmã, serei seu cunhado. Ainda estou precisando de um padrinho. Se você me pedir, e eu estiver de bom humor, eu te dou. Eu recusei friamente. Não precisa. Depois de dizer isso, passei por ele e fui embora. Mas ao subir no convés, fui empurrada para trás por uma forte gravidade. Eu vi que estava prestes a cair no fundo do mar. Eu rapidamente, por instinto, me virei e agarrei a mão de Giboda que ele não teve tempo de retirar. Os dois caímos juntos no mar. Gritos de surpresa começaram a surgir. Bai Ningbin, que chegou rapidamente, tirou o paletó. Sem pensar, saltei para o mar. A água fria do mar invadiu minhas narinas. A sensação picante se espalhou pela minha garganta. Fiz força para tentar nadar para cima, mas fui golpeado por ondas violentas, ficando tonto. Em meio à confusão, vi uma figura familiar saltar para o mar, nadando em direção a Giboda, que não estava longe de mim. Abracei e nadei em direção ao bote salva-vidas sem olhar para trás, olhando o pequeno barco se afastar. Engasguei com a água de repente. Em seguida, fui completamente engolido por uma enorme onda. Tudo ficou escuro diante dos meus olhos. Desmaiou completamente. Ao acordar, estava deitado em uma cama de hospital, olhando as mensagens que Giboda tinha me enviado no celular. Várias fotos de Bai Ningbin cuidando de mim no hospital. E agora que acordei, além das trocas de curativos, não havia mais ninguém entrando ou saindo do meu quarto. Fechei os olhos e com calma, desliguei o celular. De repente, as mãos começaram a vibrar. Eu abri para ver. Então percebi que eram mensagens da Shen Youshu. Uma sequência de dezenas de mensagens. Fang Yuan. Eu voltei para o meu país. Ouvi dizer que você caiu no mar. Em qual lugar? Eu vou correr para te ver. Desculpe. Me perdoe. Foi minha culpa por não ter te protegido bem. Daqui para frente, estarei ao seu lado. Isso nunca mais acontecerá. Ao ver essas mensagens, não é que eu não estivesse surpreso. Antes, Shen Youshu disse que voltaria, apenas na véspera do casamento. No entanto, agora ela voltou para casa mais cedo. E ainda veio me ver. Talvez tenha visto que eu não respondi. No segundo seguinte, o telefone tocou novamente. Shen Youshu estava ligando. Eu limpei a garganta e rapidamente atendi ao telefone. Irmã Youshu, como você voltou tão cedo? Estou ansiosa para te ver. Então eu terminei meu trabalho mais cedo. Onde você está? Eu já estou indo. Ao ouvir a preocupação e a ansiedade inconfundíveis na voz da mulher, meu coração aqueceu. Disse apressadamente. Irmã Youshu, não precisa. Hoje eu vou ter alta do hospital. Você acabou de desembarcar, vá descansar bem. Enquanto eu falava, parei no meio da frase. Eu de repente comecei a gaguejar. E além disso, estamos prestes a nos casar. É melhor que os noivos não se vejam antes do casamento. Assim, teremos uma vida conjugal feliz. Participar. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha.
Ele suspirou. Mas, Yuan, estou muito preocupado com você. Esta é a primeira vez que Shen Youshu me chama pelo meu nome de infância. Fiquei sem reação por um momento. Minha face corou de novo. Eu forcei um sorriso. Irmã Youshu, em relação a isso, acredito que, depois de me casar com você, todos os dias a partir de então, serão dias ensolarados. Youshu assentiu. Fez uma promessa solene. Yan, irmã Youshu irá te proteger por toda a vida, para te fazer feliz. Aqui comigo, você pode ser eternamente uma criança. Eu congelei por um momento. Meus olhos ficaram vermelhos silenciosamente. Bom, o inverno passou. A primavera chegou. Nos próximos dias de internação, eu não estou sozinho. Porque Shen Youshu me liga todos os dias para conversar. Ela também organizou vários cuidadores para me ajudar. Um segurança está sempre ao meu lado. No dia da alta hospitalar, já estava quase chegando em casa. Eu só sorri e desliguei o telefone dela. Quando estava prestes a entrar, uma voz ecoou acima de mim. Com quem você estava falando agora? Eu levantei o olhar e vi Bai Ningbin parada na porta. Ela me olhava com um olhar sombrio. Eu desviei o olhar e falei calmamente. Uma amiga. Que amiga sorri tão feliz? Não quis desligar mesmo chegando em casa. Eu percebi a raiva em seu tom de voz. Porém, minha expressão estava muito calma. A irmã só veio me perguntar isso? Ao ouvir a notícia, Bai Ningbin forçou a repressão das emoções que estavam prestes a transbordar em seu coração. Ela estendeu o presente que estava em sua mão em minha direção. Da última vez, eu salvei Boda primeiro, porque ele tem um medo profundo do mar. E esses dias foram difíceis para ele por causa do susto que levou. Eu não vim te ver. As palavras seguintes de Ningbin, ao ver meu olhar impassível, parou abruptamente. Eu não aceitei nenhum presente. E a interrompi de forma suave. Obrigado pelo gesto, irmã. Mas você não precisa se desculpar comigo. Um é o futuro marido. O outro é o irmão. Primeiro salvio. Não poderia ser mais normal. Depois de falar, toquei seu ombro e entrei, sem olhar para ela novamente. Na véspera do casamento, eu estava sentado no quarto, apagando essas fotos dos anos no meu celular, uma por uma das fotos de Ningbin. Nessas fotos, a mais antiga é do meu primeiro dia fora de casa. Ela puxou-me para tirar uma foto juntos. Naquele momento, meu olhar estava cheio de medo, e os olhos dela eram pura ternura. A última foto foi tirada no dia antes de ela descobrir meu sentimento. Naquele momento, meu olhar estava cheio de amor inconfundível, e nos olhos dela havia carinho por mim. Como? Duas pessoas só ficaram distantes. 5.200 fotos registraram grande parte da nossa juventude, e meu amor por ela durante 7 anos. No final, excluí essas fotos com um clique. Nunca mais se veem. A porta do quarto foi de repente batida. Eu abri a porta e olhei, e vi Bai Ningbin de pé na minha frente, vestindo um lindo vestido de noiva. Fiquei surpreso com Bai Ningbin vindo até mim antes do casamento. O fato de ela ter vindo me procurar à noite me deixou um pouco surpreso, mas não procurei entender. Portanto, minha voz estava cheia de calma. Há algo que você precisa? O tom fez o coração de Bai Ningbin apertar repentinamente. Desde quando? Eu fiquei tão distante dela. Ela reprimia a dor no coração. Murmurou em voz baixa. Não é nada. Só queria ver se você estava dormindo. Eu estava com uma expressão neutra. Estava prestes a dormir. Se havia algo a dizer, eu fechei a porta. Fang Yuan. Muitas palavras estavam na ponta da língua de Bai Ningbin. Ela finalmente não aguentou mais e deixou escapar. O que, ao ver meu rosto, a mão dela, que estava caída ao lado, se fechou e se abriu. Depois de muito tempo, a inquietação no coração foi forçosamente contida. O rosto dela voltou a ficar frio. Aquelas palavras também se dissiparam nos lábios. Que coisa! Vá dormir mais cedo. Eu fiz um som de confirmação. Fechou a porta. Eu não fui descansar imediatamente, mas passei um bom tempo arrumando o quarto. Então, carregando uma caixa, cheguei à porta de Bai Ningbin. Coloquei a caixa em frente à porta dela. Ao sair, Bai Ningbin, que havia trocado de terno, ela viu uma grande caixa em frente à sua porta. As letras familiares na parte superior da caixa lembravam quem havia enviado a caixa. A pessoa que estava prestes a descer virou-se e bateu na minha porta. Fang Yuan, o que significam esses presentes? Dentro, houve um silêncio momentâneo até que minha voz soou. É um presente de casamento para você. Quando ela ia dizer mais alguma coisa, um chamado ansioso da mãe ecoou lá embaixo. Ela confirmou, e então perguntou se eu queria ir com ela buscar o noivo. Minha voz ecoou um pouco mais alta. Não precisa. Vocês vão primeiro. Eu ainda tenho algo a fazer. Depois, irei direto para o casamento. Bai Ningbin sabia que eu ainda estava chateado com ela. Por isso, ela não insistiu. Mas ela ficou parada na porta, sem se mover. Meu coração
inexplicavelmente, acelerou algumas batidas. Com isso, ela pensou que se eu fosse embora, nunca mais me veria. Ela levantou a mão novamente e começou a bater descontroladamente na minha porta. Fang Yuan, abrindo a porta. Eu tenho algo a dizer. As palavras restantes foram interrompidas pela mãe de Bai Ningbin, que chegou apressada. O que você ainda está fazendo aqui? Vá mais rápido. Não perca a hora certa. Diga ao seu irmão mais tarde. Afinal, você o verá na cerimônia. Sim, você o verá na cerimônia mais tarde. Ela se sentiu um pouco mais tranquila. Seguiu a mãe de Bai Ningbin escada abaixo. E foi naquele momento que ela saiu. Finalmente, eu me vesti com o traje. Abri a porta do meu quarto. Carros de casamento iam e vinham em direção ao centro da cidade. Quando o último carro de casamento saiu de casa, outra fila de carros de casamento começou a entrar lentamente. Ah, Yuan, estou aqui para te buscar. A voz suave de Shen Youshu ecoou em meus ouvidos. Eu sorri levemente e fiz um. Depois, desliguei o telefone. Desci as escadas passo a passo vestindo o traje. Dei uma última olhada neste lugar onde vivi por tantos anos. Sem olhar para trás, entrei no carro. Peguei a mão de Shen Youshu, que estava esperando do lado de fora. As duas caravanas de casamento seguiram assim em direções diferentes, em direção ao mesmo destino, seguindo lentamente. Hoje, para a família, é um grande dia de dupla felicidade. No salão de festas próspero e animado. Luzes brilhantes, copos se cruzando, o aroma transbordando das taças de vidro que se chocam, flutuando entre a multidão barulhenta. Bai Ningbin levou o noivo para dentro. Depois de levá-lo ao vestiário, saiu em busca de seus pais e de mim. Mas quando ela desceu do andar de cima, não viu os três no andar de baixo. O que sentia não era tristeza, mas insegurança. Muitas coisas estranhas apareceram de repente em sua mente. Ela se lembrou das duas porções de presentes de casamento colocadas na sala na noite anterior ao casamento. Lembrou-se do símbolo da felicidade que colocamos. E da noite passada, quando ela bateu à porta do meu quarto. Daquele vestido que brilhou por um instante. E da minha ligação que ainda não foi atendida. O coração dela estava afogado em ansiedade. Bai Ningbin rapidamente chamou o mordomo e perguntou onde foram os ricos. Mas o mordomo a olhou com uma expressão confusa. Senhorita, eles não contaram à senhora? Hoje também é o casamento do jovem. A senhora e o senhor foram participar do casamento do jovem. Neste local, eles disseram que viriam imediatamente após a cerimônia. Como um raio em céu azul. Deixou-a atordoada. Ela agarrou o queixo do mordomo. Com uma expressão séria, disse: Quem está se casando? O jovem. No instante seguinte, ela soltou o mordomo. Sem olhar para trás, ela começou a sair para o salão. Mas o mestre de cerimônias de repente correu e a parou. Com cautela, disse: Senhorita, o casamento está prestes a começar. Para onde a senhora vai? Bai Ningbin o empurrou e correu para fora. Casamento cancelado. Fora da outra sala de eventos. Eu nervosamente arrumava meu terno sem parar. No começo, eu não estava muito animada para este casamento. Apenas o via como uma tarefa. Mas ao chegar a este momento, eu estava mais nervosa do que ninguém. Finalmente, a voz do mestre de cerimônias soou lá dentro. Convidamos o noivo a entrar. As portas se abriram lentamente à minha frente. O luxuoso cenário do casamento entrou em minha visão. Mas eu vi imediatamente Shen Youshu no final do corredor. A tensão em meu coração desapareceu ao vê-la. Naquele momento, completamente sumida, tornou-se esperança. No suave piano da canção do casamento, ela exibia um doce sorriso no rosto. Levantou a saia e veio em minha direção. Fang Yuan. Uma voz familiar soou repentinamente atrás de mim. Minha mão segurando a saia hesitou. Mas ainda assim, continuei a andar lentamente para dentro. As portas se fecharam com estrondo diante de Bai Ningbin novamente. Mas ela parecia paralisada no lugar. Afixou o olhar sobre o grande. Como ele se atreve? Como você se atreve a se casar com outra pessoa? A ansiedade dentro de Bai Ningbin estava, naquele momento, se transformando em raiva. Ela se esforçou para reprimir suas emoções conflitantes. Ela avançou para empurrar a porta. O segurança rapidamente correu para impedi-la. Senhora, sem um convite, você não pode entrar. As pessoas lá dentro são meu irmão. Por que não posso entrar? Dois seguranças trocaram olhares. Antes que pudessem terminar de falar, Bai Ningbin avançou para dentro. Um choro ecoou atrás dela. Bai Ningbin. Quando ela se virou, viu Jiboda vestido com um terno elegante, tremendo, parado não muito longe. Seus olhos estavam levemente avermelhados. O que você está fazendo? Hoje é nosso casamento. Ao mencionar a palavra casamento, um traço de impaciência passou pelos olhos de Bai Ningbin. Ela puxou a gravata irritada. Jiboda, nosso acordo termina aqui. O casamento está cancelado. Você também deve ir embora. Jiboda ficou pálido. A mão segurando o vestido de noiva de repente se apertou.
As unhas cravaram-se profundamente na palma da mão. Mais uma vez, um acordo. Conseguir subir na sociedade a partir de uma área rural empobrecida, pisando em cima de inúmeras pessoas. Tornar-se o noivo de Bai Ningbin. Jiboda não é uma pessoa simples. Desde que o viu por acaso no jornal, Bai Ningbin, ele estabeleceu seu objetivo de vida. Casar-se com Bai Ningbin. Tornar-se o senhor da casa. Para isso, ele elaborou um plano meticuloso. Aproximou-se de mim passo a passo. Finalmente entrou na família Bai. E, por isso, descobriu meu segredo de que gosto de Bai Ningbin. Ele sabia bem que, nas famílias nobres, esse tipo de amor é, sem dúvida, incesto. Mas, na verdade, isso lhe deu uma oportunidade de se aproximar de Bai Ningbin. Contanto que ele mencionasse algumas coisas na frente dela ocasionalmente, ela acabaria descobrindo meu segredo. Ela ficou furiosa. E não sabia o que fazer comigo. Afinal, era um parente que ela havia criado por tantos anos. Assim, ele reprimiu a empolgação interna e fez um acordo com ela. Ele e ela fingiram ser um casal amoroso. Ela se deu um tempo. Naquela época, ele estava vestido com roupas que não lhe serviam bem. Seus olhos brilhavam enquanto ele estava bem à sua frente. A mulher estava ansiosa para se livrar do irmão nominal. Também não pensei muito. Então, ela assinou um acordo com ele. Mas seu coração se tornava cada vez mais ganancioso na encenação. Ele testava os limites dela passo a passo. Finalmente, a posição de seu próprio marido estava ao alcance. Mas eu escolhi me casar no mesmo dia que eles. Seu plano foi completamente interrompido. Jiboda disfarçou a dureza que passou rapidamente por seus olhos. Ele se aproximou, fazendo dose de ofendido. No instante em que levantou o olhar, as lágrimas escorreram por seu rosto. Mas, nossos convites já foram enviados. Como você quer que eles me vejam? Não importa se é uma encenação ou não. Mas nenhum homem estaria disposto, em seu momento mais importante, a deixar a noiva fugir do casamento. Bai Ningbin também percebeu isso. Seu tom se tornou um pouco mais suave. Essa questão eu vou resolver. Você pode ir primeiro. Depois de dizer isso, ela não olhou mais para Jiboda. Abriu a grande porta. Neste momento, meu casamento havia chegado ao passo mais crucial. O celebrante estava perguntando se eu aceitava casar com a mulher à minha frente. Eu levantei os olhos e olhei para Shen Youxu diante de mim. Ela me olhava com um sorriso nos olhos. Aqueles olhos não refletiam mais ninguém além de mim. Minhas mãos, que seguravam firme a barra do vestido, foram se soltando lentamente. Uma palavra "eu aceito" saiu dos meus lábios. Suave, mas firme. O sorriso nos olhos de Shen Youxu se intensificou. Quando ela segurou o rosto do garoto à sua frente para beijá-lo. Um grande estrondo. A grande porta foi abruptamente aberta. Fang Yuan à esquerda. Bai Ningbin, com um rosto sombrio, veio em minha direção para pegar minha mão. Mas Shen Youxu se colocou na minha frente primeiro. Sua voz tinha um tom de desagrado. Bai Ningbin, hoje é meu casamento. O que você quer dizer com isso? Bai Ningbin só então percebeu que ia se casar comigo. E a noiva era sua melhor amiga. A sensação de traição encheu seu coração. Um é o garoto que ela criou por 16 anos. O outro é sua amiga que ela conhece há mais de 20 anos. Eles se casaram às suas costas assim. Ela, instintivamente, foi socar a mulher à sua frente. Shen Youxu. Gritos começaram a ecoar. As duas começaram a brigar. O local estava em completo caos. Chega! Pare de brigar. Eu fui até lá e separei as duas. E foi por causa do meu grito forte. O punho que Bai Ningbin estava levantando parou. No segundo seguinte, ela foi derrubada no chão por Shen Youxu. Ban! O casamento que estava indo bem foi interrompido por Bai Ningbin e terminou de forma apressada, despedindo o último convidado. Eu finalmente não consegui me segurar e acertei um tapa no rosto de Bai Ningbin. Já deu para se divertir? Irmã! O tapa repentino a fez virar o rosto de lado. Ela ficou atordoada por um bom tempo antes de lentamente estender. O dedo dela limpou o sangue que escorria do canto da boca. Shen Youxu rapidamente se colocou na minha frente, com medo de que Bai Ningbin fizesse algo perigoso novamente. Bai Ningbin deu uma risada fria, olhando para mim, que estava atrás da amiga. Seu olhar estava obscuro e indefinido. Você vai se casar com ela. Eu segurei a ponta da roupa de Shen Youxu. Também a olhei com frieza. Isso não é o que você sempre desejou? Irmã, me empurrou, por causa do Jiboda que me machucou repetidamente, me fazendo ir a encontros arranjados. Não é isso que você quer, que eu me afaste de você. Agora eu estou como você queria. Você não deveria se sentir feliz? Irmã, chega. Não me chame mais de irmã. O que eu ouvia com frequência. Agora, para Bai Ningbin, soa tão insuportável. Ela olhou para o menino à sua frente. Aquele menino que costumava abraçá-la e chorar de mágoa. Agora, aquele pequeno garoto se tornou belo e imponente, vestindo um terno branco, segurando a mão de Shen Youxu ao lado. Seu coração doeu de repente. Suas mãos se apertaram em punhos.
esforçando-se para reprimir o que sentia por dentro. Agora, troque seu vestido. Volte comigo. Vou agir como se nada tivesse acontecido. Shen Oushu lançou um olhar gélido. Bai Ningbin, esqueci de te contar. Eu e Fang Yuan já estamos com a certidão. Ele agora é da minha família. Registrar o casamento. Bai Ningbin, por impulso, tentou agarrar minha mão. Então, vamos embora. As palavras ainda não estavam completas. A mãe de Bai Ningbin chegou e deu um tapa forte. Bai Ningbin, o que você está fazendo? E atrás de sua mãe. Jiboda, vestido de terno, chorava com os olhos vermelhos. Ouvindo o choro de Jiboda, a raiva nos olhos da mãe de Bai Ningbin aumentava. Você fugiu do seu próprio casamento e não só isso. Ainda quer vir arruinar o casamento do seu irmão. Você está doente, não está? Observando a cena que novamente se tornava caótica. Quando Bai Ningbin queria dizer algo, o pai de Bai interrompeu suas palavras ao chegar correndo. Todos voltem para casa. Não é vergonhoso o suficiente para você? No carro, eu olhava para a paisagem da rua do lado de fora. Minha sobrancelha não se descontraiu. Shen Oushu, ao meu lado, segurou minha mão. Ela massageou suavemente algumas vezes. Só então voltei a mim e a olhei. O que aconteceu hoje? Te fez ver um espetáculo ridículo. Sobre meu casamento. Eu também não contei a ela no início. Você sabe a razão. Eu previ várias reações dela. Eu pensei que ela não gostasse de mim. Portanto, não haveria problema. Mas hoje ela quase arruinou meu casamento. Não é sua culpa. Shen Oushu me abraçou com dor no coração. Ela me deu um beijo na testa. Naquela noite em que Shen Oushu me pegou do hospital, eu contei tudo sobre mim e Bai Ningbin. Afinal, Shen Oushu é a esposa com quem vou passar a vida. Ela precisava saber sobre isso. Além do mais, se ela realmente se distanciasse por causa disso, também poderíamos cancelar o casamento a tempo de evitar prejuízos. Mas naquele momento, além de se preocupar comigo, não havia mais nada. Ela disse que não há nada de errado em gostar de alguém. Além do mais, meu amor ainda não havia sido declarado. Foi sufocado por Bai Ningbin desde o início. Agora, ela ainda quer arruinar meu casamento. A pressão e a injustiça acumuladas em meu coração se derramaram completamente naquele momento. Eu segurava a roupa da pessoa à minha frente, chorando silenciosamente. A antiga casa da minha família estava iluminada no meio da noite. Minha mãe estava sentada ao meu lado. As outras duas novas duplas sentam-se em um sofá. Bai Bican olha para Bai Ningbin, que está com uma expressão desolada. A raiva que estava apagada em seu coração reacende. Você sabe que sua impulsividade de hoje fará com que as ações do grupo caiam tanto amanhã? Não me importa qual seja o seu motivo. Agora, imediatamente, me envie um anúncio. Diga que seu casamento com Jiboda continua como planejado. Ao dizer isso, as duas pessoas no sofá oposto tiveram reações diferentes. Jiboda aperta firmemente suas roupas. Ele tenta reprimir a euforia que sente por dentro. Mas Bai Ningbin se levanta de repente. Eu não concordo. Eu e Jiboda não temos como ficar juntos. O que você não concorda? A mãe de Bai Ningbin observa os olhos de Jiboda ficarem vermelhos novamente. O coração se sentia cada vez mais incomodado. Afinal, ele não é um jovem de família rica. Chora por qualquer coisa que acontece. A mãe de Bai Ningbin sempre foi contra que sua filha se casasse com Jiboda. Não consegue resistir à preferência da filha. Ela também só pode reconhecer, segurando o nariz. Agora a filha diz que não vai se casar. A cabeça da mãe de Bai Ningbin começou a doer novamente. Casamento não é brincadeira. Eu já te aconselhei várias vezes antes. Para você pensar bem antes de casar. Agora toda a capital sabe que você se casou. Se você não se casar, nós nos tornaremos a piada da capital. Bai Ningbin se sentou novamente em um canto, massageando as sobrancelhas. Finalmente revelou o segredo que estava reprimido em seu coração por tanto tempo. Mãe, eu e ele estamos apenas fazendo um negócio. Não é verdadeiro. Nós nem chegamos a pegar a certidão. Uma frase fez a expressão de todos mudar drasticamente. A mãe de Bai Ningbin se levantou imediatamente. O que você disse? Vocês não têm a certidão? Não me diga que essa certidão é falsa. Tem uma regra não escrita nesse círculo, que é que antes de se casar, é preciso registrar. Assim é que se tem uma garantia. Agora, ouvir a filha dizer isso com suas próprias palavras. A cabeça da mãe de Bai Ningbin doía ainda mais. Estava prestes a desmaiar. Ao lado, seu pai rapidamente a ajudou a sentar. Ele lhe serviu um copo de água morna. Bai Ningbin olhou para as pessoas à sua frente. Seus rostos eram de expressões variadas. Até eu, que sempre fui calmo, mudei de expressão. No começo, eu também achava que Bai Ningbin e Jiboda estavam apenas encenando. Mas depois, a atitude de Bai Ningbin em relação a Jiboda me mostrou que eles eram verdadeiros. Ninguém atuaria com tanta dedicação. Bilhões de diamantes rosa são dados assim, sem mais nem menos.
Mesmo que isso signifique gastar metade de sua fortuna para fazer o casamento. Dizer que Bai Ningbin não ama Jiboda. Dizer que ela e Jiboda estão apenas atuando. Ninguém acreditaria. Vendo os olhares de dúvida das pessoas, uma sensação de impotência começou a se espalhar por Bai Ningbin, especialmente em relação ao meu olhar. Isso a fez sentir uma dor inexplicável no coração. Eu não confio nela? Eu claramente confiei nela mais do que em qualquer um antes. Percebi seu olhar. Eu de repente levantei a cabeça e sorri para ela. Mas aquele sorriso estava cheio de ironia. Depois de atuar tanto, acabei me envolvendo também. Bai Ningbin abriu a boca. Sua mãe apressadamente veio e tocou sua testa. Você não tem estado muito cansado ultimamente? Estressandose? O pai de Bai também comentou. Não vá para aquele grupo ainda. Espere até você se acalmar para falarmos. Depois de falar, ele subiu junto com a mãe de Bai para descansar. Mas a mãe de Bai parecia ter se lembrado de algo. E de repente olhou para Jiboda. A família Bai é grande. Não há quarto preparado para você. Você pode voltar primeiro. Quando as luzes estavam prestes a se apagar novamente, eu também me levantei, pronto para voltar com Shen Oushu. Mas Bai Ningbin de repente me chamou. Neste momento, seu olhar estava cheio de desamparo. Eu realmente estava atuando com Jiboda. Mas as palavras restantes também não saíam. O que mais eu poderia dizer? Ela disse que percebeu meus sentimentos. Então chamou Jiboda para atuar, pensando em me afastar. Assim que eu fosse embora, ela e Jiboda também teriam um fim definitivo. Mas eu não confio nela. Eu apenas a observei friamente, com um olhar tão frio quanto o dela no passado. Atuar. Quem atua com tanto envolvimento? Ela me feriu repetidamente por causa de Jiboda. Ela o deixou me difamar. Me colocou para fora de casa na chuva. Ela permitiu que ele quebrasse a única lembrança que meu pai me deixou. Me deixou jogado no mar. Me feriu até eu estar cheio de feridas. E no final, você me disse que tudo isso era atuação. Você acredita? Bai Ningbin, eu não sou mais aquele garoto que te ouvia. E acreditava em você. Eu tenho meu próprio julgamento. Depois de dizer isso, não a olhei mais. Apenas segurei a mão de Shen Oushu e saí. Como as famílias Bai e Shen eram vizinhas, caminhamos por mais de 10 minutos até voltar para a casa dos Bai, porque a nova casa ainda estava em reforma. Então, nós ficamos temporariamente na casa antiga. Minha mãe, após olhar nosso certificado, acompanhou o pai da Shen. Juntos, eles viajaram para o exterior para resolver os assuntos da empresa lá. Naquela casa enorme, neste momento, só estávamos nós dois. Os dois estavam sentados no sofá, aconchegando-se um no outro. Passou muito tempo. Olhando para o teto, eu de repente falei. Eu sabia que ela estava atuando. Se aquele beijo inicial foi apenas uma suspeita, então as palavras de Bai Ningbin hoje transformaram a dúvida em meu coração em certeza. Que razão ela teria para atuar? Não é apenas para me afastar dela? Depois de tudo, no coração dela, esses dois irmãos sem nenhuma relação também são incesto. Por isso, ela chamou Jiboda para atuar ao seu lado. Talvez ela tenha exagerado na atuação. Ela não apenas me afastou, mas afastou todos ao seu redor. Até mesmo ela está se perdendo em seu próprio papel. Ela está cada vez mais presa. Ela realmente gosta de Jiboda. Se não fosse por ela ter acidentalmente descoberto que eu também estava me casando hoje, temo que ela ainda tenha que continuar atuando nesse drama. Agora ela desistiu de atuar. Não foi por causa do Shen, mas sim por causa do próprio mal. Talvez até Bai Ningbin não saiba. Na verdade, ela gosta de mim. Caso contrário, ela, que sempre foi fria e reservada, não teria feito tantas coisas que não condizem com sua identidade, falado tantas coisas estranhas. Mas eu só vejo isso como uma ironia. Bai Ningbin claramente tinha muitas outras maneiras de me afastar, mas escolheu a mais cruel. E ainda por cima, depois de me afastar completamente, ela começou a se arrepender, tratar o amor e o casamento como um jogo. Ainda bem que eu já consegui seguir em frente. Não importa mais se Bai Ningbin ama ou não. Mas Shen Oushu não pensa assim. Sendo ambas mulheres, ela sabe que a repentina estranheza de Bai Ningbin hoje é claramente um arrependimento. Mas Bai Ningbin não percebeu isso. Ao invés disso, me deixou perceber primeiro. Lembrei das palavras que eu disse a ela naquela noite. Ela hesitou por um instante em seu coração. Eu também estou arrependido. Afinal, eu gosto da Bai Ningbin há tantos anos. Além disso, nós nos casamos tão apressadamente no segundo seguinte. A grande mão dela foi segurada firmemente por uma mão. Eu deixei um beijo no canto dos lábios dela. As palavras estavam cheias de certeza. No começo, eu realmente tinha a intenção de escolher casar com você. Mas agora já deixei claro meus sentimentos. Eu não voltarei para alguém que me feriu tantas vezes. Eu posso te dizer claramente que a pessoa de quem eu gosto agora é você. Depois de dizer isso, eu ia me sentar novamente, mas fui puxado de volta por ela, e caí sentando em seu colo. Ela colocou a mão na minha nuca.
e inclinou a cabeça para me dar um beijo. Eu fiquei paralisado por um instante, mas então abracei o pescoço da mulher e a beijei. Isso fez com que as jasmim roxos do lado de fora fechassem suas pétalas timidamente. Na manhã seguinte, a luz do sol dançou através das cortinas ao vento e entrou no quarto. A luz ofuscante me fez agir por instinto. Eu me virei e me abracei a Shen Youxu. A mulher me abraçou com força. Ela me acariciou as costas para me acalmar. Estava prestes a fechar os olhos novamente para eu dormir. O celular do criado mudo vibrou. Shen Youxu me acalmava enquanto pegava o celular. No momento em que abriu, inúmeras hashtags populares apareceram de uma vez, preenchendo a tela do celular dela. Mesmo que seus movimentos fossem sutis, também me fez abrir os olhos nos braços dela. Olhando para ela, que estava com a testa franzida, eu me preocupei e disse: "O que aconteceu?" Shen Youxu estava prestes a responder. Meu telefone também começou a tocar. Assim que atendi, o suspiro da minha mãe veio do outro lado. "Fang Yuan, se você tiver um tempo, venha para casa." Depois de desligar, minha mãe olhou para a filha de joelhos no chão. Só havia raiva. Ontem à noite, deixei Bai Ningbin se acalmar, e ela acabou postando diretamente no site oficial, anunciar a anulação do casamento dela com Jiboda. A raiva fez com que Jiboda sofresse um grave acidente a caminho. Ele ainda não acordou até agora. "Eu estou te fazendo ficar calmo." "O que você está fazendo?" Bai Ningbin, de joelhos no chão, inclinou os olhos. Cobriu a dor em seus olhos. As memórias da noite passada voltaram à mente. A puxou de volta ao abismo. Naquela noite, ela ficou sentada no sofá por um longo tempo. Só então subiu as escadas, com a cabeça pesada, para ver o presente de casamento que eu dei a ela. Ela hesitou por um longo tempo antes de se curvar e pegar a caixa para voltar ao quarto. Sentou-se no chão e abriu a caixa casualmente. Após ver o que havia dentro, ela prendeu a respiração. Dentro, além dos presentes que ela me deu ao longo dos anos, havia também os presentes que eu comprei especialmente para ela. Ela se lembrou casualmente daquele verão. Nós nos aconchegamos para assistir a um filme juntos. A trama da história já se dissipou em suas memórias. Só lembro que no final a protagonista deu muitos presentes ao protagonista. Cada um deles estava relacionado ao casamento. Naquela época, eu também a invejava, balançando seu braço. Dizia que quando se casasse, também daria. A noiva daria muitos presentes sobre o casamento. Olhando as datas marcadas nesses presentes, todos foram comprados no dia anterior em que ela descobriu meus sentimentos. Portanto, eu originalmente queria levar esses presentes para me declarar a ela. Mas ela acabou com meu sonho antes que eu pudesse. Hoje, dar a ela é apenas uma vontade. Encerrar aquele arrependimento com um ponto final perfeito. Em um momento de distração, ela parecia ver-me aparecendo diante dela novamente, vendo-me cuidadosamente cumprimentá-la, e me vendo inclinado sobre a mesa, imitando sua aparência com seriedade e atenção, olhando para mim, com os olhos vermelhos, dizendo que eu apenas me apaixonei por ela, que não era destinada a mim. Como poderia haver erro? No final, tudo isso se reuniu na imagem que eu tinha no meu casamento. Olhando para mim com desprezo, disse: "Eu vou me casar com outra pessoa." "Não é isso que você queria? De qualquer forma, você também não gosta de mim." Essa frase se repetia em sua mente como um feitiço. A dor fez com que ela cobrisse a cabeça involuntariamente. "Você não gosta de mim nem um pouco?" Seu coração, antes frio e duro, começou a vacilar. Se ela realmente não gosta de mim, por que seu coração dói tanto quando eu estou triste? Por que ela fica tão irritada quando eu recebo cartas de amor de outras pessoas? Por que ela perde o controle quando eu me caso com Shen Youxu? Cada pergunta que fiz finalmente trouxe uma resposta. Ela gosta de mim. É justamente por gostar. É por isso que ela tem essas reações. E é por isso que ela sofre tanto ao perceber meus sentimentos. Mesmo que não tenhamos um vínculo, e daí? Os rumores lá fora vão acabar me machucando. Como ela poderia me deixar machucar? Então só pode me afastar repetidamente. Chamou Jiboda para atuar. Ela sabe das coisas que Jiboda fez comigo. Por isso, ela tentava me compensar em segredo depois. Quando Jiboda caiu no bolo, enquanto se autodirigia, ela também deu uma forte bofetada em Jiboda depois. Quando Jiboda quebrou meu pingente de jade, ela mandou alguém quebrar a mão de Jiboda. Quando Jiboda me empurrou para o mar, ela mandou que jogassem Jiboda novamente no mar. Ficou submerso a noite toda. Ela se lembrava inúmeras vezes desta forma. Ela e Jiboda estavam apenas atuando. No fundo, ela ainda me amava. Mas na minha frente, ela ainda mostrava que não gostava de mim. A atuação fragmentada, com o tempo, fazendo-a não distinguir entre realidade e ilusão. Então, enquanto Jiboda implorava ela por um casamento, como o desfecho dessa peça, ela, de forma quase mágica, aceitou. Se não tivesse acidentalmente encontrado meu casamento, temeu que ela continuasse imersa em sua própria encenação. "Mãe, o que está acontecendo?"
Uma voz familiar a trouxe de volta de seus pensamentos. Bai Ningbin levantou a cabeça para olhar, e viu eu e Shen Oushu entrando juntos. Observando Bai Ningbin de joelhos no chão. Eu fiquei chocado. E, como se nada tivesse acontecido, puxou Shen Oushu e sentou-se no sofá ao lado. A mãe de Bai Ningbin bateu na mesa ao lado. Você disse que sua irmã. Eu realmente sou. Pedi para sua irmã se acalmar ontem à noite. E, no final, sua irmã se acalmou. Não só anunciou a anulação do casamento à noite, o que deixou Jiboda tão irritado que ele sofreu um grave acidente de carro a caminho. Ele ainda não acordou até agora. Embora, a caminho, eu já sabia sobre a grande situação através da resposta de Shen Oushu. Mas quando finalmente cheguei em casa, percebi que as coisas eram muito mais graves do que eu imaginava. Sempre que Bai Ningbin agia, era decidido e firme. Nunca tinha visto alguém agir com tanta determinação antes. Quanto à razão, eu levantei os olhos para olhar Bai Ningbin. Nossos olhares se cruzaram. Eu imediatamente desviei o olhar para a mãe de Bai Ningbin. Você não está bem de saúde. Vá descansar um pouco no andar de cima. Eu vou ter uma boa conversa com a irmã. A mãe de Bai Ningbin também estava tão irritada que sentia dores no peito. Ela não conseguiu dormir a noite toda. Ela me disse várias coisas. Só então ela subiu as escadas. Foi então que voltei a olhar para Bai Ningbin diante de mim. Suspirei. Levantei-se primeiro. O mordomo ao lado rapidamente ajudou quem estava de joelhos a se levantar e sentar no sofá ao lado. Só então ele se retirou silenciosamente. Bai Ningbin, eu sei por que você decidiu anular o noivado. Mas o casamento não é brincadeira. Você antes alardeou suas histórias de amor com Jiboda e gastou a maior parte de sua fortuna para organizar um casamento do século para ele. Agora dizer que é nulo é fácil. Você pensou nas consequências? Bai Ningbin parou a mão que segurava o copo d'água. Seus olhos estavam cheios de dor. Ela sabia claramente quais seriam as consequências de suas ações. Por isso, ela gastou uma fortuna para. O Departamento de Relações Públicas conseguiu, com dificuldade, estabilizar as ações. Seu pai também correu para a empresa durante a noite para estabilizar os acionistas. Quanto a Jiboda, ela também enviou alguém. Agora ela só quer transmitir seus sentimentos para a pessoa à sua frente. Ela quer me contar. Ela finalmente entendeu seus próprios sentimentos. Ela gosta de mim. Posso dar a ela uma chance? Mas ela se esqueceu que eu já estou casado. Assim que vi a expressão dela, soube que ela queria dizer algo. Afinal, eu também convivi com ela por 16 anos. Por isso, fui direto ao ponto. Hoje, estou aqui apenas para aconselhá-lo em nome da mamãe. Não quero falar mais sobre o restante. Eu segurei a mão de Shen Oushu ao meu lado. A parte branca da orelha, meio coberta pelo cabelo longo, ficou levemente vermelha. Afinal, hoje ainda vou passar a lua de mel com Oushu. O que você precisa fazer agora é como minimizar o impacto disso. E quanto a Jiboda, eu não queria dizer o que vem a seguir. Afinal, Jiboda me feriu tantas vezes. Mas eu também sei que se não fosse a proteção de Bai Ningbin, Jiboda não teria sido tão ousado. Além disso, isso também envolve uma vida. Você também deveria dar uma olhada. Deixe claro o que precisa ser dito. E não faça nossos pais ficarem mais irritados. Após falar, não a olhei mais. Segurando a mão de Shen Oushu, saí. Até que saímos. Eu finalmente respirei aliviado. Mas notei que Shen Oushu esfregou a cintura dolorida. Eu me agachei um pouco na frente dela. Subir. Ela também não hesitou. Ela simplesmente subiu nas minhas costas. Eu a carreguei firmemente e comecei a caminhar para casa. Eu sabia que ela queria dizer algo. Mas a situação já estava definida. Não importa o que ela dissesse. Não importa o que ela fizesse. Eu e ela não poderíamos voltar ao que era antes. Afinal, essa situação foi causada por ela mesma. E eu também não queria agravar a situação. Afinal, meus pais não podem passar por mais uma confusão. Eu disse muitas coisas sem parar. E Shen Oushu apenas ouviu em silêncio. Até que entramos na sala. Eu finalmente a coloquei no sofá. A abracei suavemente e disse: não importa o que você faça. Eu estarei sempre ao seu lado. Se você estiver cansada, apenas se encoste em mim e descanse um pouco. Eu também não disse mais nada. Apenas deitei-me silenciosamente em seu colo e fechei os olhos. Nos dias seguintes, Bai Ningbin parecia ter ouvido minhas palavras. Ela não veio me procurar. E também não houve mais notícias negativas sobre ela. Depois que conversei algumas vezes ao telefone com minha mãe, consegui relaxar. Comecei a me preparar para a lua de mel com Shen Oushu. De acordo com o plano original, deveríamos ter pegado o avião na noite do nosso casamento, para a França. Mas, devido ao ocorrido com Bai Ningbin, nossa lua de mel foi adiada repetidamente. Apenas hoje conseguimos recomeçar. No entanto, a caminho do aeroporto, um telefonema inesperado fez com que nosso carro virasse. Jiboda acordou. E por causa do rompimento do noivado de Bai Ningbin,
A situação foi para o telhado. Quando eu e Shen Oushu chegamos ao telhado, vimos um grupo de socorristas ao lado do telhado. E à frente deles, Bai Ningbin e Jiboda estavam em um impasse. Ninguém estava disposto a ceder. Um mordomo ao lado nos viu e rapidamente nos convidou para um canto. Ele nos chamou para o lado. Explicou brevemente a situação atual. Ao saber que Jiboda estava causando confusão, Bai Ningbin e a mãe de Bai chegaram ao local imediatamente. A mãe de Bai já não gostava de Jiboda. Agora, com toda essa confusão que ele fez, a mãe de Bai imediatamente lhe deu umas palavras. Mas Jiboda não deu a mínima para a mãe de Bai. Ele respondeu de forma direta. Isso deixou a mãe de Bai extremamente irritada. E Bai Ningbin também se tornou ainda mais avessa a Jiboda por causa disso. Mas afinal, é uma vida humana. Então ela controlou sua raiva. E de forma gentil pediu para Jiboda descer. Disse que daria o que fosse necessário. Mas Jiboda definitivamente não queria se dar bem. O que ele queria agora era a posição de senhor da família Bai. Os dois continuaram nesse impasse. Nenhum dos dois estava disposto a recuar. Eu levantei os olhos. E vi Jiboda sentado na borda do telhado, prestes a cair. Nos olhos, porém, havia uma loucura como de quem está em casa. Seu rosto estava todo contorcido. Bai Ningbin, foi você quem concordou em atuar primeiro. Foi você quem me deu essa ilusão por tanto tempo. Foi você quem proclamou ao mundo que eu sou sua esposa. É o futuro senhor da família Bai. Agora, dizer que o casamento está anulado é anulado. O que você quer que o mundo pense de mim? Nós atuamos por tanto tempo. Você realmente nunca gostou de mim nem um pouco? Eu claramente gosto tanto de você. Eu estou disposta a fazer qualquer coisa por você. Por que você está me tratando assim? Você não quer que eu vá embora? Tudo bem. Eu prometo a você. Eu não estou apenas fazendo o que você deseja? Não é assim que você ficará com Fang Yuan? Mas ele de repente começou a rir como um louco. Eu te digo, você está sonhando. O olhar dele passou por ela. Passou por mim. Finalmente parou sobre aquele grupo de repórteres que estavam ao vivo. Cada palavra que eu disse hoje será transmitido ao vivo sem alterações. Naquela hora, o que há entre você e Fang Yuan não será apenas conhecido pela família. A família saberá. Toda a capital conhecerá. O mundo inteiro saberá. Ele levantou a mão e apontou para Bai Ningbin. E apontou para mim, que estava atrás. Sua voz de repente ficou muito mais alta. Você, Bai Ningbin, gosta de Fang Yuan. E Fang Yuan também gosta de você, Bai Ningbin. Vocês, esse par de irmãos, estão incorrendo em incesto. Vocês são nojentos. E o que importa se não há relação de sangue? Vocês estão registrados juntos em um mesmo caderno. Jiboda já não se importa com nada. E não quer mais agir com gentileza na frente de Bai Ningbin. Agora ele não tem mais nada. Tudo foi destruído por Bai Ningbin. Que direito ele tem de ainda querer que ela tenha uma vida boa? Após ouvir a série de palavras insanas de Jiboda, o rosto de Bai Ningbin estava ficando cada vez mais pálido. Até eu, que estava atrás, fiquei sem cor. Jiboda não está apenas querendo o lugar do marido. Isso é claramente um desejo por nós. Incontáveis jornalistas já abordaram Jiboda. Tudo o que foi dito foi transmitido ao vivo. Inúmeras pessoas na internet começaram a assistir ao vídeo. Isso significa que muitas pessoas, através da transmissão ao vivo, ouviram as palavras de Jiboda. Souberam o que ele e Bai Ningbin passaram. Eles não se importam se é verdadeiro ou não. Eles só consideram isso uma curiosidade. Uma piada se espalhando por toda parte. As ações de sua família vão despencar. Quando viram que Jiboda ia continuar falando, Bai Ningbin o interrompeu imediatamente. Chega! Até quando você vai fazer isso? Ao ouvir isso, Jiboda soltou um sorriso triste. O que mais eu posso fazer? Eu me tornei assim por causa de você e de mim. Bai Ningbin, quero fazer você ficar eternamente arrependido. Dito isso, um sorriso cruel surgiu em seus lábios. Seu corpo começou a se inclinar para trás. Mas os socorristas foram mais rápidos. Eles correram e empurraram Jiboda para dentro. Ele caiu pesadamente no telhado. Os profissionais de saúde correram em direção a ele, pressionando-o com firmeza, com medo de que Jiboda fizesse algo insano novamente. Bai Ningbin finalmente soltou um suspiro de alívio. Então, ao se virar, ela me viu parado não muito longe, olhando para ela. Justo quando ela estava prestes a voltar, um grito ecoou atrás dela. Rápido, se afaste. Entrou. Eu fiquei parado, em estado de choque. Só vi os olhos calmos de Bai Ningbin se tornarem surpresos. Uma dor aguda surgiu nas minhas costas. Incontáveis pessoas correram em minha direção, surpresas. Algumas pessoas empurraram Jiboda que estava atrás de mim, e tiraram o que ele tinha nas mãos, e o pressionaram contra o chão. Algumas pessoas rapidamente me seguraram, e prestaram primeiros socorros de emergência. Bai Ningbin. Não sei quem a estava chamando. Bai Ningbin caiu no chão. Ela abriu a boca sem forças, e todo o seu ser mergulhou na escuridão.
Eu olhei para dentro através da vidraça espessa. Bai Ningbin, doente, estava usando um pager. Ela dormia profundamente. Ao meu lado, Shen Youshu me abraçou confortavelmente pelo ombro. Felizmente, o socorro chegou a tempo. Ela não está em perigo agora. Só precisamos esperar ela acordar. Eu acenei com a cabeça. Minhas sobrancelhas ainda estavam franzidas. Ninguém esperava que Jiboda surtasse novamente. Ele se libertou do controle dos profissionais de saúde. Ele puxou algo do bolso e esfaqueou em direção a Bai Ningbin. Se ele acertasse mais fundo, Bai Ningbin poderia morrer no local. Nesse momento, algumas pessoas se aproximaram. Sr. Fan, o suspeito de crime Jiboda gostaria de vê-lo. Na sala de interrogatório, Jiboda estava sentado na cadeira com a cabeça baixa. Suas mãos e pés estavam fortemente algemados. Ele não conseguia se mover. Ele ouviu um movimento. Ele lentamente levantou a cabeça. Mas ao ver que era eu, o canto dos lábios se curvou em um sorriso vitorioso. Ele falou tantas coisas ontem no telhado. Até imaginou eu e Bai Ningbin. Todos os segredos mais profundos vieram à tona. Como a própria casa era bagunçada. Como o mundo exterior era louco. Ele conseguia imaginar tudo isso. Antes de Yuan. Você é realmente nojento. Como você pode gostar de sua própria irmã? Shen Youshu. Veja que tipo de homem você casou. Como você pode ter relações incestuosas com sua própria irmã? Mas eu e Shen Youshu continuamos calmos como sempre. Não fomos afetados nem um pouco por ele. Jiboda riu ainda mais alto. Um olhar de predador passou por seus olhos. Fang Yuan. Fonte de luz nas pernas. Estou esperando para ver você cair em desgraça. Expulso das casas de Bai e Shen. Ter um fim pior que o meu. Ao ouvir isso, eu ri de repente. Olhei para Jiboda à minha frente. Seus olhos estavam cheios de sarcasmo. Então você pode se decepcionar. De repente, vi o sorriso de Jiboda congelar no rosto. O que você disse no telhado na época? Afinal, aquelas palavras eram apenas boatos infundados. Não havia provas concretas. Além do mais, a minha família é grande e próspera. Eram apenas algumas notícias. Além disso, você também não tem nenhuma evidência para provar que eu tenho uma relação ambígua com Bai Ningbin. Falando nisso, ainda assim, eu preciso agradecer a Bai Ningbin. No dia em que descobriu meus sentimentos, ordenou-me que me livrasse de todas as coisas relacionadas a ela. Ninguém conseguirá encontrar novamente provas de que eu a amava. E além disso, Shen Youshu segurou minha mão e sorriu levemente. Eu já sabia de tudo o que você disse. A Yuan agora gosta de mim. Além do mais, eu e Bai Ningbin. Além disso, ele e Bai Ningbin não têm relação alguma. Ambos disseram em uníssono. E trocaram sorrisos. E eu, antes de me casar, transferi meu registro de volta para a casa dos meus pais biológicos. Agora, a descrição que minha família faz de mim é o órfão de um velho amigo. Eu e Bai Ningbin há muito deixamos de ser apenas irmãos. A última sílaba caiu. O rosto de Jiboda ficou pálido. Todos os seus planos falharam. Ele começou a gritar. Lutar para se libertar. O rosto que já era comum tornou-se horrível e aterrador. Por quê? Fang Yuan. Por que você está sempre à minha frente? Com que direito você vive tão bem? Eu franzi a testa. De acordo com nossas respectivas identidades, eu e Jiboda, nós dois deveríamos ser completamente alheios um ao outro. Mas eu sou exatamente assim. Então, ao ver Jiboda sendo favorecido, quando os pais da minha irmã vieram à escola, só então não consegui resistir e ajudei-o. Levei diversos itens essenciais para ele. Dei presentes de aniversário para cada ocasião. Até o levei para jantar em casa. Apresentei-o a Bai Ningbin. Eu pensava que minha bondade receberia a gratidão e a apreciação de Jiboda. Mas eu só obtive a traição de Jiboda. Depois que Bai Ningbin descobriu meus sentimentos, eu ouvi por acaso Jiboda, orgulhoso, falando ao telefone com os pais, exibindo como descobriu meus sentimentos, e como dedurou para Bai Ningbin. E por fim, com segurança, disse que a posição de esposa de senhora ele certamente garantirá. E tudo isso era tudo por causa da inveja de Jiboda por mim. Inveja de que, mesmo sendo órfão, ainda há tantas pessoas que querem me amar, me mimar. Mas eu abaixei o olhar. Ninguém sabe como eu sofri quando meus pais faleceram. Como passei por momentos tão dolorosos. Ninguém sabe quanto sofrimento enfrentei quando cheguei a casa. E fui alvo dos olhares frios de tantas pessoas. Jiboda ainda continuava a desabafar sua frustração e rancor em mim. Olhar tão cruel quanto o de uma cobra, sonhando em me enredar. Então mas eu já não tinha mais vontade de continuar conversando com Jiboda. Não adianta mais. A porta principal se fechou lentamente atrás de mim. No momento em que as duas grandes portas se juntaram, fizeram um estrondo. Eu suspirei profundamente. Lembrei das palavras que Jiboda acabará de dizer. Meu coração ficou ainda mais pesado. Embora eu e Bai Ningbin pudéssemos lidar com essas coisas externamente,
Isso definitivamente não se aplicava à mãe de Bai. A mãe de Bai é uma pessoa tão sábia. Ela certamente acreditaria nas verdades que Jiboda disse. Quanto a como me tratar, meus passos pararam inconscientemente. Shen Oushu à minha frente percebeu que eu não estava avançando, e virou-se instintivamente para me olhar. O que houve? Apressei-me a balançar a cabeça. Não é nada. Pode ir. No quarto do hospital, eu estava sentado sozinho ao lado da mãe. Servi a mãe com um copo de água morna. Só então continuei com a maçã que estava em minhas mãos. A mãe olhou para o filho, que estava de cabeça baixa e não ousava olhar para ela. De repente soltou uma leve risada. Como? Tem coragem de gostar de Bai Ningbin? Então não tem coragem de me olhar? A longa casca de maçã foi de repente interrompida. Olhei cuidadosamente para o irmão Bai. Encontrei os olhos sorridentes da mãe Bai. Nos olhos não havia um vestígio de raiva. A mãe Bai sorriu e disse: na verdade, quando te trouxe para casa inicialmente, eu pensei em te criar como um marido de infância. Mas depois de pensar, decidi considerar a opinião de você e dela. Se vocês se gostam, eu também não me preocuparei. Se você não for, eu também não forçarei a união. Agora parece que é o destino de vocês dois. Após ouvir essas palavras da mãe Bai, eu silenciosamente senti meus olhos arderem. No caminho até aqui, eu preparei muitas coisas para dizer, e também me preparei para o pior. Mas a mãe Bai não só não ficou brava, como também me confortou. Por quê? De acordo com o pensamento comum, um irmão e uma irmã teriam uma relação ambígua. Ele finalmente balançou a mão e disse que estava cansado. Então isso é incesto. Além disso, eu ainda sou adotado pela minha própria família. Desde que pegou o nosso bom pedaço de maçã, vocês não têm nenhum laço de parentesco. E agora você voltou para seu registro original. Vocês nem são irmãos de verdade. Na verdade, se você e Ningbin já tivessem se entendido desde o começo, então, quando você tivesse 18 anos, nós teríamos encerrado sua relação de adoção, para que você pudesse namorar ela como jovem mestre da família Fan. Pudesse observar que Ningbin também é quem está se esforçando nesse sentido. Há muitas maneiras de lidar com o relacionamento de vocês, mas ela escolheu exatamente essa. Se isso for bom, é como se estivesse levantando uma pedra para se machucar. Ela conversou um pouco comigo novamente. Então ele acenou com a mão e disse que estava cansado. Eu rapidamente me levantei e ofereci um cobertor para ela. Então, me virei e saí do quarto. E encontrei com Youshu que estava esperando na porta. Como você está? Ela veio gentilmente me cumprimentar. Eu me joguei em seus braços e perguntei. Está tudo resolvido. Mamãe é mais compreensiva do que eu imaginei. E também é mais liberal. Então por que você não está feliz? Shen Youshu me deu um tapa suave na cabeça. E me puxou para fora de seus braços. Eu só estava refletindo. Eu e Bai Ningbin realmente não temos essa conexão. Até hoje, nós nos separamos e formamos nossas próprias famílias. Só então percebi que ninguém na família se opunha ao nosso relacionamento. Que pena. Eu não vou mais olhar para trás por ela. Afinal, agora eu tenho alguém que me ama mais. Eu sorri com os olhos semicerrados. Eu percorri o dedo no dela e deixei um beijo em seu canto da boca. E recebi uma resposta ainda mais carinhosa dela. Após um longo beijo, os dois então se abraçaram e foram em direção ao pôr do sol. Mas não viram, na esquina atrás, Bai Ningbin estava fraca, sentada em uma cadeira de rodas, sendo empurrada por um mordomo. Seus olhos estavam cheios de tristeza e arrependimento. Após uma série de eventos, os dois retornaram à França para começar a lua de mel. Desde a Avenida Champs-Élysées até a Torre Eiffel, eu e Shen Youshu de mãos dadas. Tiramos fotos do nosso amor em cada bela paisagem, até o pôr do sol. Só então voltamos para nossa mansão, sentados na varanda, bebendo champanhe e observando o pôr do sol à distância. Após beber o último gole de champanhe, eu caí nos braços de Shen Youshu e adormeci ouvindo suas histórias de infância. Na manhã seguinte, meu celular já mostrava duas notícias relacionadas à nossa família. A primeira era que Bai Ningbin já havia saído do coma. Ela acordou e foi transferida da UTI para um quarto comum. A segunda era sobre Jiboda. Embora fosse uma tentativa de homicídio, ele foi acusado como se fosse um homicídio intencional, devido à gravidade da situação e à influência da família. No final, ele foi condenado a 7 anos de prisão. Eu olhei para o celular por muito tempo. Finalmente, desliguei o celular. Então me virei e mergulhei nos braços da Shen Youshu, adentrando em um sono profundo. Depois de passar meia mês em Paris, o casal partiu novamente em direção à Noruega. Por fim, os dois aterrissaram no norte da Noruega, em Alta. Este é um dos melhores lugares para observar a aurora boreal. No norte da Noruega, as noites são longas e os dias são curtos. A qualquer momento, a aurora boreal pode riscar o céu. O que precisamos fazer é apenas esperar. Em uma das acomodações em estilo iglu na floresta,
Eu e Shen Youshu estávamos deitados lá em cima, admirando a bela vista do céu noturno através do teto transparente. Apenas deitei por um momento, e a aurora riscou o céu. Mesmo muito tempo atrás, eu já tinha visto a beleza da aurora em vários vídeos e fotos, mas quando vi com meus próprios olhos, eu ainda ficava impressionado com a beleza da aurora. Era um mistério e maravilha que é difícil de expressar em palavras. Em uma longa noite sem fim, estrelas brilhantes e auroras dançavam no céu, formando uma pintura que parecia um paraíso. Incontáveis pontos de luz se espalhavam pelo ar, como se as vagalumes da Via Láctea estivessem dançando. Tão lindo que me fez prender a respiração. Até muito tempo depois que lembrei de pegar a câmera para tirar fotos. Foi mais uma noite de sonhos lindos. Até que na manhã seguinte, eu puxei animadamente Shen Youshu para experimentar o passeio de trenó com cães. 2 ou 3 dezenas de cães puxando. Nós corríamos por um mundo prateado, desviando rapidamente de curva em curva. Me fez gritar de empolgação, abraçando firmemente a cintura de Shen Youshu ao meu lado. Até depois da última curva, os cães do trenó finalmente pararam lentamente. Eu me recuperei na cadeira por um bom tempo. Agora é que estou pronto para sair do carro. O telefone de repente tocou do bolso da minha roupa. Enquanto eu era tirado da cadeira por Shen Youshu, eu atendi o telefone. Assim que consegui me equilibrar, a voz de Bai Ningbin chegou do outro lado. Ah, Yuan. Eu também prendi a respiração em silêncio, porque eu não sabia o que dizer a ela. O que precisava ser dito já tinha sido esclarecido naquela noite. Bai Ningbin, se não há nada para dizer, então não diga nada. Eu desliguei. Espere. A voz apressada dela veio do outro lado. Depois, ela tossiu várias vezes. Ela demorou um bom tempo, até que continuou. Eu soube de algumas coisas pela minha mãe. Nós poderíamos ter ficado juntos. Não seríamos mais irmãos, mas sim um casal, e até mesmo marido e mulher. Então, o que? Eu já estava sentado no banco do passageiro do carro de neve. Continuou a dizer. Bai Ningbin, de que adianta se lamentar agora? Se você realmente precisa esperar pela aprovação de todos, para dar um passo em minha direção, então eu prefiro não ter esse tipo de amor. Nem todo mundo vai esperar por você no mesmo lugar. Quando eu mais gostava de Bai Ningbin, Bai Ningbin não gosta de mim. A razão é que temer que todos pensem que estamos fazendo algo imoral. Não quero ver aqueles boatos. Mas agora ela percebe que todos têm. Nossa relação não apenas não é um obstáculo, mas todos estão fazendo força para nos unir. Ela quer voltar e me procurar. Infelizmente, eu já não gosto mais dela. Este relacionamento não precisa ser você gostando de mim primeiro para eu gostar de você, mas deve ser algo que ambos corram juntos. Mas eu corri primeiro. Até deu 99 passos. Ela não está disposta a dar um único passo, e ainda quer me empurrar para longe. Agora você me liga. Só quer dizer que você percebeu que não há. Ninguém acredita em nosso relacionamento, e ninguém está nos impedindo. Então você se arrependeu, e quer continuar comigo. Mas por que não estávamos juntos antes de descobrir isso? O que você estava realmente temendo? Por que tem que ser agora? Bai Ningbin, o que você estava realmente temendo na época? Do outro lado, houve um silêncio repentino por um bom tempo. Ninguém estava falando de ambos os lados. Apenas as respirações um do outro ecoavam ao redor do telefone. De repente, eu só senti um grande cansaço. Essa sensação era como se eu, quando era criança, eu queria muito um gatinho. Mas não importava o que eu fizesse, eu não conseguia. Quando finalmente desisti de cuidar de outros gatinhos, aquele gatinho voltou a me seguir. Mas eu já tinha outros gatinhos no colo. Dediquei todo o meu amor aos gatinhos que estavam no meu colo. E não tinha mais energia para cuidar daquele outro gatinho. Até desligar o telefone. Ningbin nem chegou a lhe dizer a resposta. Eu olhei para a tela do telefone escura e fiquei em silêncio por um longo tempo. Shen Youshu acenou para mim. Foi então que percebi. O que ela te disse? Como os olhos que antes estavam sorridentes ficaram tão sem vida. Eu subi nas costas dela, enquanto ela me carregava em direção à pousada. Disse com indiferença. Disse que se arrependia. Queria tentar recuperar meu afeto. De repente, pensei em algo. Inclinei-me para perto do ouvido dela e perguntei curiosamente, se ela realmente quisesse me recuperar. O que você faria? A mulher apertou minha mão. Impossível. Eu não vou dar essa oportunidade a ele. Eu nunca soube que era tão azarado. O que eu disse de forma casual para Shen Youshu se tornou verdade. Enquanto nos dirigíamos para a superfície do mar congelado, vi uma conhecida, Bai Ningbin. Talvez por ter se recuperado de uma doença grave. O rosto dela estava ainda mais pálido do que antes. O médico de família ao seu lado também a observava cautelosamente, com medo de que ela desmaiasse de repente. Eu estava sentado no lugar, segurando a vara de pescar que coloquei no buraco de gelo, enquanto a observava se aproximar lentamente, até que ela se sentou na minha frente e na de Shen Youshu.
Ai Yuan, você me perguntou da última vez por que eu tinha medo. Eu queria te contar pessoalmente. Eu ainda estava na mesma posição de pescar. Nem sequer levantei os olhos. Eu não estou com medo. Apenas porque eu temo que você não consiga suportar os rumores. Um garoto sem apoio, que se apaixonou pela irmã de seus pais adotivos. Apenas os sons do mundo exterior poderiam afogá-lo. Além disso, durante todos esses anos, ele sempre foi protegido pela família. Nunca passou por nenhuma frustração. Se ele visse aquelas palavras sujas na internet, ela não poderia imaginar o quão devastado eu ficaria. Respirei fundo. E então vi a vara de pescar se mover em minha mão. Eu rapidamente puxei a vara de pescar. Com a ajuda de Shen Youshu, um salmão robusto foi puxado para cima, pulando incessantemente na superfície do gelo. Finalmente, foi pego por Shen Youshu e colocado em um tanque especial. Eu coloquei a vara de pescar de volta no buraco de gelo. Então olhei para minha irmã adotiva, Bai Ningbin. Disse palavra por palavra. Mas eu não tenho medo. Após ter certeza dos meus sentimentos por você, eu já havia imaginado o pior resultado. Contanto que você esteja ao meu lado. Mesmo que dê apenas um passo, eu teria coragem de enfrentar os rumores. Mas você nunca me perguntou nada do começo ao fim. Apenas decidiu me empurrar para fora. E depois, após eu me casar com outra pessoa, usou a desculpa de descobrir seu próprio coração para me fazer voltar. Bai Ningbin, como pode haver tantas coisas boas no mundo? Quando eu peguei o último peixe, levantei, arrumei minhas coisas e me preparei para voltar. Bai Ningbin, instintivamente, quis vir me puxar quando, de repente, o gelo próximo se quebrou. Abriu vários buracos grandes. Cuidado! Youshu me empurrou com um olhar, e caiu no buraco junto com Bai Ningbin. Shen Youshu. Os membros da equipe de resgate local logo chegaram, pois a velocidade de congelamento da superfície do mar era rápida. Eles só podiam salvar uma pessoa primeiro. Eu me joguei sobre o gelo. Meus olhos estavam cheios de pânico. Ao ouvir a proposta da equipe de resgate, eu não hesitei em sugerir que salvássemos primeiro Shen Youshu, apenas porque seus ferimentos eram mais graves. Desde que caiu no mar até ser resgatada, levaram apenas 10 minutos. Mas esses 10 minutos para as duas mulheres pareciam uma eternidade. Depois que as duas foram resgatadas, os médicos trataram urgentemente e as levaram para o hospital. No caminho, segurei Shen Youshu com firmeza, para aquecê-la. Ela esforçou-se para estender a mão, querendo me dizer que estava bem. Mas a mão que se estendia foi molhada pelas minhas lágrimas. Ao me ver chorando em silêncio, o coração dela também ficou apertado. Esforcei-me para levantar a cabeça e lhe dei um beijo. Lábios frios cobertos de lágrimas. Ela sorriu com dificuldade. Se chorar mais, vai ficar com o rosto igual a de um gatinho triste. Meu nariz ficou arrepiado. Finalmente não consegui segurar e comecei a chorar descontroladamente. E tudo isso foi visto pela Bai Ningbin, que estava ao lado, observando nossa aparência íntima. Uma dor inexplicável surgiu do fundo do seu coração e rompeu com força até sua garganta. Ela olhou pela janela do carro. O canto dos seus lábios esboçou um leve sorriso. O sorriso tinha um toque de amargura por causa da queimadura de frio. Ambos estavam lá por uma semana. E durante essa semana, eu estive ao lado de Youshu, não me afastei nem por um passo. Até o dia antes da alta. Arranjei um tempo para visitar a Bai Ningbin em outro quarto, observando como ela estava cada vez mais fraca. Eu estava com um leve sentimento de culpa. Não foi minha intenção não te ajudar primeiro. Mas você também viu. A situação da Youshu é mais grave. Por isso que eu a salvei primeiro. A verdade é essa. Mesmo que ela estivesse sofrendo, não podia dizer nada. Bai Ningbin me olhou com um semblante calmo. De repente, lembrei daquela vez que eu e Jiboda caímos no mar. Ela me explicou. Eu também estava tão calmo. Isso tornava as desculpas dela ainda mais ridículas. Ela baixou o olhar, escondendo a dor em seus olhos. Os dois ficaram em silêncio por um longo tempo. Tão longo que lá fora já estava tudo escuro novamente. Foi então que me levantei e deixei uma frase para ela. Descansa bem, e eu vou sair. Ai Yuan. Uma palavra de Bai Ningbin me fez. Minha mão que estava na maçaneta parou. Mas eu não me virei. Apenas esperei em silêncio por mais palavras dela. Se eu tivesse sido corajoso e dado aquele passo em direção a você, ainda teríamos uma chance? Mas a vida não é uma novela. Não temos se. Depois de dizer isso, saí diretamente. O quarto do hospital agora só tem ela sozinha. Ela olhou para a porta do quarto, que não estava bem fechada, por um longo tempo. Por fim, deu um sorriso amargo. Cobriu o rosto, prendendo as lágrimas que havia deixado escapar. Por causa desse imprevisto, a nossa lua de mel, eu e Shen Youshu, só pode ser interrompida temporariamente. Partimos de volta para o país. Bai Ningbin também estava no mesmo voo que nós. Ao chegarmos no aeroporto, os três deveriam voltar juntos primeiro, para avisar a própria mãe que estavam bem.
No entanto, Bai Ningbin foi chamada por um telefonema da prisão. Ela só pôde ir sozinha de carro para a prisão. Desde que saiu do hospital até agora, Bai Ningbin não tinha visto Jiboda novamente. Mesmo toda a série de eventos subsequentes foram tratados por sua assistente. Então, quando ela viu Jiboda do outro lado da parede, na verdade, não reagiu de imediato. Ela já havia visto Jiboda de muitas formas, mas nunca o tinha visto assim. Debruçado sobre o cabelo desgrenhado até os ombros, estava um rosto magro e cheio de cicatrizes. Seus olhos também ficaram pesados. Olhando para a mulher pálida à sua frente, Jiboda só se sentiu satisfeito. Bai Ningbin, hoje é a sua vez, hein? Ele começou a falar lentamente, mas sua voz era como uma cobra fria. A cobra se enrolava lentamente em seu coração. Isso a fez franzir a sobrancelha involuntariamente. Seus dedos batiam impacientemente no braço da cadeira. Inicialmente, ela não queria estar lá. Mas, após a condenação de Jiboda, havia algumas questões. O trabalho subsequente precisava que ela lidasse pessoalmente. Quando estava prestes a sair após terminar, ela se lembrou repentinamente de Jiboda. Pensou em vir dar uma olhada. Afinal, ele a acompanhou por tanto tempo. E o resultado foi este. Ela não teve paciência para ouvi-lo surtar mais. Quando se levantou para ir embora, um grito agudo veio de trás. Houve um estrondo alto. Jiboda se apoiou com as duas mãos no vidro. Seus olhos transbordavam de ódio intenso. Bai Ningbin, por que você ainda consegue viver tão bem? Foi você quem me deu esperança. Mas você a estraçalhou com suas próprias mãos. Por que você não vai? Bai Ningbin. Bai Ningbin se virou e olhou para ele com olhos frios. Jiboda, naquela época, eu só queria que você me acompanhasse no teatro. Não te deixei machucar ele. Desde que você não o machuque. Depois que tudo estivesse resolvido, eu te daria um cheque de valor satisfatório. Mas você quis complicar as coisas. Isso causou este resultado. Tudo isso é culpa sua. Mas Jiboda já estava enterrado em ódio. Ele repetia que ela certamente receberia seu castigo. Bai Ningbin não olhou mais para ele. Ela caminhou passo a passo em direção à porta. Um gosto azedo começou a encher sua garganta. Retribuição? Ela já recebeu. Perder-me é seu maior castigo. A casa dos Bai estava iluminada. Na mesa, a mãe de Bai não parava de servir mais comida para mim e Shen Youxu. Enquanto trazia comida, ela nos incentivava a comer mais. Depois de sair, todo mundo voltou mais magro. Enquanto algumas pessoas estavam sentadas no sofá conversando e tomando chá, ouviu-se o som de um carro desligando do lado de fora. Em seguida, vimos o mordomo correndo. Enquanto abria a grande porta, fez uma reverência respeitosa. Senhora, a senhora voltou. Precisa que o jantar seja servido agora? Bai Ningbin, enquanto entregava o casaco ao mordomo, disse que não era necessário. Quando ela ia dizer mais alguma coisa, vimos que eu e Shen Youxu nos levantamos da sala com aspecto de que íamos embora. Ela abriu a boca para falar. A mãe de Bai nos reteve primeiro, pedindo para ficarmos. A mãe já nos parou antes para ficarmos e pernoitarmos. Vamos dormir em casa. Seu quarto tem estado sempre arrumado por mim. Eu recusei educadamente, dizendo que voltei às pressas. Há uma pilha de coisas para resolver em casa. Ela ainda tinha algo mais a dizer. Ao virar a cabeça, vi Bai Ningbin vindo em nossa direção. Ao me virar, vi Ziningyi caminhando em nossa direção. Para onde você foi? Onde você esteve? O irmão de Zi de repente perguntou a ela. Isso fez com que Bai Ningbin saísse do seu estado de choque. Não foi a lugar nenhum. Mamãe tem razão. Já está tão tarde, vamos passar a noite em casa. Depois de responder a Bai, ela se virou para me olhar. Eu a olhei rapidamente, sorrindo sem se importar muito. Antes, ela sempre encorajava Jiboda a me provocar. Ela dizia que eu era um estranho naquela casa. Por isso, ela fez com que Bai Ningbin organizasse 30 encontros às cegas para mim. Para me casar. Agora eu realmente me casei. Ela ainda me persuadiu vividamente a ficar. É realmente irônico. Não precisa. Afinal, eu já estou casado. Eu preciso voltar para casa para cuidar de algumas coisas. E por causa dessas palavras, Bai Ningbin também se lembrou de quando ela organizou 30 encontros para mim. Naquele tempo, ela estava ansiosa esperando que eu me casasse logo. Assim, não haveria mais possibilidade entre nós. Agora, as coisas mudaram e as pessoas também. Eu realmente casei e formei uma família como ela pensou. Mas em seu coração, a esperança de antes já havia desaparecido. Mais um dia bonito. Shen Youxu me acenou depois de terminar a ligação. Assim que fui até ela, fui abraçado. O que aconteceu? Shen Youxu me beijou e disse. O último casamento não foi concluído devido a alguns imprevistos. Além disso, nesta organização do casamento, eu não estive ao seu lado. Por isso, eu quero realizar outro casamento. Desta vez, eu quero estar ao seu lado. Quero ajudá-la a concluir tudo. Eu segurei a mão dela. Meu coração se aqueceu. Tudo bem. O casamento deve ser perfeito.
Não quero que tenha arrependimentos. Ambos somos pessoas de ação. Logo começamos a organizar o casamento novamente. Depois que nossos pais souberam, eles também aprovaram de braços abertos. Eles também começaram a nos ajudar. Reorganizar um casamento, para mim, é algo que estou ansioso para fazer. O último casamento foi, em parte, por causa da pressa. E também porque eu não tinha muitas expectativas para a cerimônia. Portanto, durante todo o casamento, eu não tinha muitas expectativas. Mais desta vez, eu tinha a pessoa amada ao meu lado o tempo todo. Por isso, eu estava cheio de expectativas para o casamento. E foi exatamente porque eu participei de tudo, que eu percebi que organizar um casamento é tão complicado. Desde a escolha do local do casamento, até a escolha de uma aliança. Nós tivemos que escolher repetidamente. Ao decidir sobre o local do casamento, nós dois olhamos o planejamento do casamento, as 1000 fotos que o planejador enviou. Finalmente, decidimos realizar na nossa propriedade na França, porque a maioria dos parentes da família Bai estão na França. Ao ver minha mão acariciando as fotos, Shen Youxu acariciou minha mão e sorriu. Da última vez foi tudo muito apressado. Não tive a chance de te levar para explorar a propriedade. Desta vez, vamos chegar mais cedo para dar uma boa olhada. Eu sorri e acenei com a cabeça. Nesse momento, alguém bateu à porta de repente. Em breve, um mordomo veio em minha direção segurando uma caixa e me entregou. Senhor, foi enviado por alguém da nossa casa. Não disse nada a respeito. Agradeci e aceitei. Mas ao ver o que havia dentro, o sorriso em meu rosto congelou. Era o colar que eu havia dado a Giboda. Era também o colar que eu valorizava como a vida. Fiquei acariciando por muito tempo e, em seguida, deixei-o de lado. Então olhei para dentro da caixa. Vi o pingente de jade que Giboda havia quebrado na época. Agora, ele foi restaurado por um profissional e está como novo. Não se pode ver vestígios de que havia sido quebrado. Sem precisar perguntar, eu sabia que quem enviou era Bai Ningbin. Mas não entendo, desde que desisti de gostar dela. Por que devolvi tudo a ela, a dona original? O pingente foi devolvido. Eu entendo. Mas por que ela quis me devolver o colar? E no fundo da caixa, havia também o diamante rosa que ela deu a Giboda. Só de pensar que essas coisas foram tocadas por Giboda, eu não pude deixar de franzir as sobrancelhas. Depois de tirar o pingente de jade, empurrei a caixa para o lado. Enquanto isso, Shen Youxu, com seu olhar atento, viu a caixa. No fundo da caixa, havia um pequeno bilhete. Ela pegou, deu uma olhada e me passou. O que é isso? Peguei o bilhete e logo vi. Bai Ningbin escreveu algumas frases nele. Ai Yuan, essas coisas Giboda não tocou. São para você como parte do presente de casamento. E outra parte, mais tarde, eu vou enviar alguém para te entregar no evento do casamento. Felicidades pelo casamento. Eu não vou comparecer. Eu olhei para esse bilhete por um longo tempo. No final, não disse nada. Este casamento, ao contrário do último, não foi apressado. Os dois estavam organizando o casamento enquanto se divertiam. Eles se prepararam por mais de um ano. Este casamento finalmente estava completamente preparado. Um mês antes do casamento, eu e Shen Youxu levamos nossos pais para a França. Assim que aterrissamos, fomos calorosamente recebidos pelos nossos pais. O casal levou os pais de Bai para passear por todo o Paris. Até uma semana antes do casamento, todos finalmente retornaram à mansão. Com a proximidade do casamento, eu finalmente comecei a ficar nervoso. Comecei a ter insônia noite após noite. Na última vez que casei, só pensava em fugir de casa. Fugir de Bai Ningbin. Então, nos dias que antecederam o casamento, eu e dormíamos muito bem, como de costume. Mas agora eu só pensava em como iria me casar com Shen Youxu. Casar com a pessoa que eu mais amo. Eu estava nervoso e animado ao mesmo tempo. Ao ver minha aparência, Shen Youxu sempre me contava muitas histórias antes de dormir. Ela falava por várias horas. Quando eu finalmente caía em um sono profundo, ela me abraçava e também adormecia. Na véspera do casamento, de acordo com os costumes, a noiva e o noivo não podem se encontrar. Os dois só podem se comunicar através de cartas escritas anteriormente, para aliviar a saudade que sentem um do outro. Ao olhar para a carta, o profundo amor de Shen Youxu por mim, eu me senti extremamente feliz. Nesse momento, minha mãe adotiva bateu na porta do meu quarto. Eu rapidamente escondi a carta e recebi minha mãe adotiva. Mãe, tem algo acontecendo? Minha mãe adotiva sorriu. Mãe está apenas feliz. Não consegui dormir. Pensei em vir te ver. Aproveitei para trazer o presente de casamento que sua irmã te enviou. Depois de falar, ela tirou uma caixa. Dentro havia um conjunto completo de joias de safira. Eu instintivamente quis recusar, porque é muito caro. Mas minha mãe adotiva simplesmente colocou na minha mão. Aceite o que sua irmã te deu. Depois de dizer isso, ela se levantou e me aconselhou. Descanse bem e saiu do quarto. Eu olhei para aquele conjunto de joias, com sentimentos confusos em meu coração.
Finalmente coloquei isso na gaveta do cabeceira. O sol brilha intensamente, sem nuvens no céu. Eu, vestido com um terno de corte real, agarro a mão do Sr. Bai. A mão dele continuamente ajusta o meu respirar, esforçando-me para me acalmar. Logo, uma suave melodia de piano começou a tocar. Segurando a mão do meu pai, passei por arcos de flores. Caminhei passo a passo em direção a Shen Youxu no final. Tudo a seguir era como um sonho. A mão do meu pai foi solenemente entregue à de Shen Youxu, sob a respeitável declaração do padre. Os dois trocaram alianças. Sob os aplausos de todos, trocaram um beijo íntimo. No centro do salão de festas, eu, com um novo vestido de gala, dançava ao som de músicas românticas. Dançava graciosamente com Shen Youxu sob melodias encantadoras. Isso contagiou os convidados com a atmosfera. Todos começaram a convidar seus amores. Os familiares também dançam suavemente juntos. Quando a última música termina, fora da mansão, flores Y vão desabrochando uma após a outra. Os convidados se aglomeram em torno da noiva e do noivo. Eles chegam à varanda do salão de festas para admirar essa bela cena. Quando os sentimentos se aprofundam, eu e Shen Youxu trocamos olhares apaixonados. Finalmente, nos beijamos novamente. Por ser uma transmissão ao vivo para o mundo todo, Bai Ningbin, que estava longe em casa, também assistiu a todo o processo do meu casamento. Ela me viu vestir 2 vestidos de noiva, cada vez, eu indo para os braços de outra mulher. E ela só pode ficar ali, assistindo. Ela soltou um sorriso amargo, mas então começou a tossir forte. O médico da família ao lado ficou assustado e rapidamente veio ajudá-la, batendo em suas costas. Trouxe água e deu remédios. Finalmente, Bai Ningbin conseguiu se recuperar. Olhando para seu rosto pálido, o médico de família não pôde deixar de aconselhar. Senhorita, com a sua condição física atual, não é apropriado continuar. Você precisa manter a calma. Após a insistência do médico de família, Bai Ningbin finalmente se acalmou. Deixe o médico ir primeiro. Ela precisa descansar agora. Depois que o médico saiu, ela finalmente virou-se para olhar o computador. A imagem no computador parou em mim. A cena do meu casamento com Shen Youxu era claramente um momento feliz, mas, em seus olhos, ainda era tão ofuscante. Se ela estivesse lá, poderia não conseguir se conter. Como na última vez, fazer uma loucura de interromper o casamento. Então, ela pode estar se reprimindo, mantendo-se no país. Além disso, seu corpo agora também não permite longas viagens. Bai Ningbin lançou um olhar para o balde ao lado. Dentro havia apenas alguns pedaços de papel amassados. Eram os restos que ela havia tossido com força há pouco. E mesmo que ela quisesse ir, suas pernas não permitem. Ela olha para suas pernas que de vez em quando precisam de injeções por causa da dor. Ela sorri amargamente por dentro. Desde a última vez que caiu no buraco de gelo, suas pernas começaram a apresentar sequelas. E com o passar do tempo, as sequelas em suas pernas também se tornaram mais graves. Agora ela chegou ao ponto de precisar de injeções com regularidade. Mas as injeções apenas aliviam a dor e não têm mais efeito. Segundo as palavras do médico, suas pernas, no máximo, aguentam mais 1 ano. E então não conseguirá mais se levantar. Apenas poderá passar a vida toda em uma cadeira de rodas. Ela tapa o rosto. Rindo, começa a chorar. Por isso ela não quer participar do meu casamento. Ela não quer que eu veja seu momento mais constrangedor. O que somos agora é o melhor final que podemos ter. E a mansão da família Bai na França. Depois de se despedir do último convidado, Shen Youxu, já pronta, desabou em meu colo, falando animadamente sobre as curiosidades do casamento de hoje. Enquanto falava, Shen Youxu envolveu meu corpo macio. Levemente embriagada, ela começou a ficar sem forças. Só pude puxá-la suavemente. Ela me pressionou firmemente para baixo, com medo de machucar meu corpo. Então ela se inclinou levemente, com o braço pressionando meu corpo, fechou os olhos e continuou a me beijar, não me dando nenhuma chance de escapar. Apenas me abraçando mais apertado. Parecia querer me esfregar em seu peito quente. Fiquei surpreso. Então estendi os braços para segurá-la. Com o amor em meu olhar, respondi ao seu pescoço. O beijo chegou ao fim. Shen Youxu parecia fazer mágica. Em sua palma, segurava um anel de rubi. Desde o dia em que comecei a gostar de você. Foi um anel que desenhei e fiz pessoalmente. Apenas queria que um dia pudesse usá-lo em sua mão. Hoje, finalmente consegui. Ela me beijava enquanto estava deitada em cima de mim, e colocava o anel na minha mão. Ai Yuan, estou muito feliz, por poder me casar com você. Obrigado, por querer se casar comigo. Olhei para o anel na minha mão e sorri suavemente. Beijei-a de volta. Youxu, também sou muito sortudo, por ter encontrado alguém que me ama tanto como você. Cada dia a partir de agora terá você. É a coisa mais sortuda da minha vida.